no Giro Faroeste. Lucas Brasileiro, preso por envolvimento nos atos do dia 8 de janeiro, recebeu autorização do ministro Alexandre de Moraes do STF para comparecer ao velório da avó de nome Joanice. No entanto, a liberação judicial enfrentou um obstáculo inesperado, pois a penitenciária alegou que não havia efetivo policial para realizar a escolta no funeral. Edu, se puder soltar o som, eu gostaria muito que ouvisse quando a mãe desse jovem, não temos o som. Bom, a mãe desse jovem, que parece um narcotraficante, se você vê a quantidade de gente que está escoltando, pede para abraçar o filho. E esse direito lhe é negado. João, teu comentário. Pois é, Segredo, você observa que, na verdade, o STF não deveria nem se cuidar desse caso, né? Supondo que estivesse tudo correto e esse rapaz fosse um preso, deveria estar na vara de execuções criminais, onde o juiz despacharia. Mas toda a ditadura, todo estado de exceção, na verdade, ele usa muito essa figura do medo, e isso daí fica bastante evidente, né? Homens com metralhadoras, para conduzir esse preso para o velório da sua avó, no sentido de que ele não poderia, porque ele é um preso perigosíssimo que tentou dar um golpe de Estado. Então, assim, para quem ainda tem alguma dúvida que a gente vive um estado de exceção, Segredo, acho que agora não há mais dúvida alguma, não é isso? Sim, mas eu observo, assim como relembrando, o presidente Lula, quando estava na cadeia, condenado, ele podia receber visitas íntimas. E agora estão querendo colocar policiais dentro da casa do Bolsonaro. Dentro da casa. Essa é uma. E a outra, se não estou lembrando mal, Lula, teve permissão para ir no funeral do neto. E não foi desse jeito. Não foi. Não tinha essa escolta. Ele fez um palanque, né? Lembra? Ele fez um palanque ali no velório, né? O Lula. Ele fez palanque no velório da Marisa Letícia, no neto. Mas estamos observando, e aqui não tem a ver com ideologia, tem a ver com critério, tem a ver com objetividade. Você pode tranquilamente simpatizar com a esquerda, e não tem nada de ruim nisso, mas não está sentindo que a coisa está um pouco exagerada? Porque quando você vê de um lado, pode tudo. Eu me perguntava outro dia, escrevi para o Leo Lins, dizendo: Leo Lins, foi você que falou do negro sem dente? Não foi ele. Mas se tivesse sido ele, estaria processado de novo. Mas o Lula pode. O Lula não tem problema. Pode falar de negro, pode falar sem dente, pode falar que é uma vergonha e não tem problema. Está ficando muito escancarado. Essa é a questão. Segunda pauta. Negativa partiu... Bom, estávamos falando sobre o caso do moço que foi retirado da penitenciária e escoltado, né? Foi por meio de um ofício. Não vale nem a pena. De verdade, me dá vergonha ter que falar sobre isso. Um parecer médico elaborado na Itália reforça a possibilidade de manutenção da prisão e até a extradição da deputada licenciada Carla Zambelli. A CNN Brasil divulgou as informações na manhã de hoje. O documento de 19 páginas foi assinado pelo especialista Edi Febi, médica italiana com formação em medicina legal e ciências forenses. O parecer integra o processo judicial em curso no país europeu. Segundo o laudo, Zambelli reúne condições físicas e mentais para continuar detida na penitenciária feminina de Rebibbia, em Roma, onde se encontra desde o dia 29 de julho. A avaliação destaca que o ambiente prisional comporta os tratamentos exigidos pelo seu estado de saúde. Professor Suano. Segre, eu vou muito direto ao ponto. Na questão jurídica eu não vou tratar, porque envolve uma série de elementos, mas da perspectiva do que está sendo apresentado. Tudo bem, apresenta-se um laudo médico e diz que ela tem todas as condições físicas e mentais para continuar na cadeia ou para, inclusive, podendo vir a ser extraditada para o Brasil. Ótimo que seja. A defesa vai apresentar um outro laudo demonstrando exatamente o contrário ou aquilo que beneficia a Carla Zambelli. A questão não é essa. São dois problemas, um que a Itália está trazendo para si. Se porventura a Itália mantiver o comportamento em relação a Carla Zambelli, independentemente dela ter dado elementos concretos para ser processada no Brasil. Quais são os elementos concretos? Os elementos concretos são o fato dela ter, supostamente, ter contratado um hacker para invadir o sistema do CNJ. Isso ainda tem que ser provado, porque segundo ela alega, isso está na defesa, ele é um mentiroso, o hacker é um mentiroso e falou coisa que não deveria ter sido falada, ou seja, não procede. Essa é outra questão, isso tem que ser demonstrado. Mas, independentemente disso, o que a Itália estará a fazer? Ela estará
a extraditar, se porventura mantiver a Carla Zambelli na cadeia, extraditá-la para o Brasil, ela estará a extraditar um indivíduo que está, uma pessoa que foi punida por alguém que está sancionado pela lei Magnitsky. Significa o quê? Ela está passando a mão na cabeça de um criminoso. Não é a Carla Zambelli. Estará passando a mão na cabeça de um criminoso, porque a lei Magnitsky ela só é aplicada quando há provas concretas de determinados comportamentos. Contra os direitos humanos, contra a liberdade, contra o Estado Democrático de Direito e, de todas as formas possíveis, com abuso de autoridade. Isso está confirmado. Por quê? Porque os elementos que os norte-americanos têm para aplicar a lei Magnitsky foram suficientemente claras para ele receber esta sanção. Aí a Itália traz um problema para si. Além disso, suponhamos que a Itália ignore. Ela traz para nós agora um outro problema. Qual é? Trazer para cá uma perseguida política que está sendo acusada de um crime. Todos os perseguidos políticos são acusados de crimes comuns. Vamos começar por aí. Claro. Essa é a razão pela qual todos aqueles atribuem o direito ao asilo quando alguém solicita, porque sempre a acusação é de que é um crime comum. Por isso as pessoas normalmente ignoram. Os governos ignoram. Não, porque todo mundo é crime comum. Todo mundo diz que é crime comum. Mas veja, estará trazendo para cá um preso político para o qual nós temos certeza que será dada um tratamento que colocará a sua vida sob risco. Claro. Isso é fato. Por quê? Porque a Carla Zambelli, independentemente de gostar ou não dela, e eu encerro, eu particularmente não tenho muitas simpatias pela deputada Carla Zambelli, mas isso é um problema pessoal meu. Eu não me dá o direito de abandoná-la, sabendo que mesmo no erro que ela cometeu diante de uma situação de exceção que nós vivemos no Brasil. Se ela tomou a decisão de fazer coisas erradas, a pergunta que se faz é: o que há de certo ao ponto de ter capacidade de dizer que ela agiu errado, porque ela contratou o hacker, porque tudo está errado, não existe um processo jurídico correto e o sistema jurídico brasileiro está jogado às moscas, porque não serve para nada. A única coisa que você espera do sistema jurídico brasileiro é injustiça e a defesa daqueles que estão com o poder e querem permanecer no poder ao custo do sangue do povo brasileiro. Falou bonito, gostei. Tava nervoso, bom, professor, hein? Tava nervoso mesmo. Mas quando a gente compara, e vamos comparar isso no programa de hoje, qual seria o delito atribuível, por exemplo, a um ministro que pede inventar provas? É isso. Qual é a diferença? Não, aí é que está o detalhe, Segre. Quando você vê uma situação como essa, acusarem a Carla Zambelli dela ter contratado um hacker e ela nega, não me interessa se é verdade ou não, mas ela nega, contratado um hacker para entrar no CNJ, para criar uma situação, descobrir uma situação de um sistema que está todo ele errado, só é feito coisa à margem da lei ou contra a lei. Você vai me dizer que tudo aquilo que está disposto aqui no Brasil e nos Estados Unidos e para o mundo acerca do que tem feito o Supremo Tribunal Federal, em especial Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, e falo Sua Excelência para não ser preso, porque ele se incomoda se nós não o chamarmos daquilo que ele acha que é. Mas veja... Ministro, pois Minus. é. Minister. É? Então, você vai dizer que há argumentos sólidos para tratá-la e dar a ela uma condição. Eu, particularmente, tenho convicção. Ela e o Bolsonaro, ou qualquer um daqueles indivíduos que, porventura, estiveram no núcleo duro do processo de transformação da realidade brasileira, criando um novo caminho que foi o governo Bolsonaro, todos esses correm risco de morte. Não pode ser dado. E nós não podemos abandonar. Por que eu falei, independentemente de ter simpatia ou não por ela? Claro. Porque mesmo não tendo simpatia por ela, nós não podemos abandoná-la. Falou. O professor começou o programa nervoso. Sim. Já vou avisando. Fica longe, professor. A maioria dos eleitores paulistas rejeita a gestão do presidente Lula, indica levantamento divulgado pelo Instituto Paraná Pesquisas. Não é novidade. Conforme o material, a desaprovação do petista é de 58,2% no estado de São Paulo. E eu achei que ia ser mais aí. Contra 38,1% de aprovação e 3,7% de não souberam ou não responderam. Nos últimos 5 levantamentos do Paraná Pesquisa com eleitores de São Paulo, a desaprovação de Lula supera mais da metade. Fora os dados de hoje, o indicador esteve em 54,2% em novembro de 2024. No decorrer de 2025, a rejeição do atual governo federal foi de 63,1% em fevereiro, 63,1% em maio e 62,4% em julho. Seja muito bem-vinda, a fala é sua.
Obrigada, Segré. Realmente essa desaprovação, essa rejeição não surpreende, porque nós estamos falando do estado mais rico do Brasil, mais produtivo do Brasil, que é São Paulo, que representa 30% do PIB. Então, por que não surpreende? Primeiro porque a esquerda, em geral, a pauta da esquerda nunca é voltada para a produtividade. O governo federal ele nunca fala em produtividade e aumento de produtividade, aumento de riqueza, em melhoria do ambiente de negócios, em corte de impostos, corte de gastos, em melhoria mesmo para o produtor. Então, é por isso que a gente, no Brasil, se comparar os dados de produtividade brasileira com um país verdadeiramente produtivo como é Estados Unidos, o Brasil passa vergonha. Se a gente procurar esse gráfico, assim, é vergonhoso. Por quê? Porque a pauta nunca é a produção. Então, de fato, não surpreende essa rejeição do estado mais produtivo do Brasil. Mas uma observação, Nanda, é que na eleição presidencial, se eu não lembro mal, no estado de São Paulo, foi Bolsonaro ou Lula que ganhou? Bolsonaro. Foi Bolsonaro no estado, na cidade que foi o Lula. Mas no estado foi mesmo assim, não acho que tenha sido nesse percentual. Não, foi próximo. Agora, me surpreende não a desaprovação, me surpreende que tenha 38% que ainda aprovam. Isso é a surpresa. Mas, enfim, para rodar, Luiz Arthur, esse é contigo. O cenário das contas externas do Brasil apresentou déficit de 7 bilhões de dólares em julho de 2025, valor superior ao registrado no mesmo mês de 2024, quando o saldo negativo ficou em 5 bilhões de dólares. Os dados constam no relatório de estatísticas do setor externo do Banco Central divulgado ontem. No acumulado dos últimos 12 meses, até julho de 2025, o déficit em transações correntes chegou a 75,3 bilhões de dólares, representando 3,5% do PIB. Um valor que começa a alertar um pouco aos investidores. Em julho do ano anterior, esse indicador apontava déficit de 30,7 bilhões, equivalente a um administrável 1,37% do PIB. Luiz. Segré, aqui a gente explica e descomplica a economia. Qual é a manchete aqui? Nos últimos 12 meses, as contas externas, as transações correntes, tiveram um rombo de 75 bilhões de reais. O que é preocupante aqui? Esse rombo está crescendo. Por quê? Porque a balança comercial, que é um dos ingredientes desse rombo, ela está perdendo força. Quem é que carrega a balança comercial nas costas? O agronegócio, que é tão odiado pelo governo Lula. Então, o governo Lula atrapalha o agronegócio, ele vai perdendo o ímpeto de exportar. Além disso, houve o tarifaço do Trump, 50% em vários produtos do Brasil. O governo Lula não soube negociar, consequentemente, as exportações do Brasil para os Estados Unidos também vão cair. Portanto, a tendência de aumentar esse rombo. E qual o segundo ponto preocupante? Até o ano passado, esse rombo era coberto pelo que a gente recebia de investimento estrangeiro direto aqui no Brasil. Ou seja, aquelas multinacionais estrangeiras colocavam dinheiro na nossa economia real, investiam em fábricas e geravam empregos. O problema é que o investidor estrangeiro está ficando com medo de colocar dinheiro aqui no Brasil. Por que será, hein? Por causa da política econômica do governo Lula, por causa da insegurança jurídica do Supremo Tribunal Federal. E, consequentemente, nos últimos meses, esse investimento estrangeiro direto está sendo num ritmo menor do que esse rombo nas contas externas. Portanto, Segré, é algo preocupante, ou a gente vira esse jogo, ou daqui a pouco as contas externas serão um enorme problema para o Brasil. Agora, tira uma dúvida, e Nanda, você é especialista também em questões econômicas, então se sinta à vontade. Quando nós temos 75 bilhões de déficit, estamos falando de saídas. Isso. A balança comercial dá mais ou menos um superávit de um número aproximado a esse, ou seja, estaria equilibrado. Em termos assim. Nós temos uma vantagem, que é investimentos diretos do exterior, Sim. Oferta de dólares. Isso permitiria explicar por que o dólar não está mexendo tanto, bem transável, oferta e procura, mas isso, como você mencionou, estava em 1,37, passou a 3 e alguma coisa. Se continuar crescendo, aí falar, peraí, vai faltar dólar aqui. Fica insustentável. E aí? Mas o que é importante explicar, Segré, esse 75 bilhões já desconta o superávit de 80 da balança comercial.
Entende, não? Se a balança comercial tivesse resultado zero, o rombo ia ser de mais de 150 bilhões. Então, é 75 negativo, já considerando que a balança comercial é superavitária em 80 bilhões. Entendeu qual é o tamanho do drama? O problema é que em 2023, o superávit da balança comercial foi de 100 bilhões. No ano passado, 80. Esse ano vai ser só 50 bilhões. Então repare que ano após ano está caindo o superávit da balança comercial. Pelos dois motivos que eu coloquei aqui. Um, porque o agronegócio é atrapalhado pelo governo Lula. E o segundo ponto deste ano em particular, o tarifaço do Trump que o Lula não soube negociar. Nada. Só um comentário falando sobre o dólar atual. Primeiro que não existe como a gente determinar qual seria o valor justo do dólar, qual seria o valor exato do dólar, porque diferente de empresas, moedas não têm valuation, você não consegue estimar, por isso que tantos economistas erram nas estimativas do dólar, e isso é até o que Hayek chamava de pretensão do conhecimento, no sentido de como que você vai determinar exatamente o valor de uma moeda, sendo que depende de infinitas variáveis, depende de conflitos externos, depende de taxa de juros americana, taxa de juros no Brasil, balança comercial, fluxo, investimento direto no país. Agora, o que a gente vê, na minha visão, o dólar nesse patamar, ele é muito mais reflexo do dólar caindo no mundo inteiro esse ano do que o mérito das contas do governo, como se o governo estivesse fazendo um bom trabalho e sendo recompensado com o dólar mais baixo. Então, eu vejo isso até esse momento como uma oportunidade. Não que o dólar vá subir em linha reta ou coisa do tipo, mas eu acho que dolarizar patrimônio para o brasileiro, para o argentino também, é uma questão de proteção de vida, de você fazer durante a sua vida inteira. A hora certa de dolarizar patrimônio é durante a vida inteira e não tentar achar um valor ali exato. Eu gosto do peso. E só para concluir, concordando, é difícil a gente mensurar qual seria o valor justo do dólar, mas uma certeza eu tenho. Se a gente tivesse um governo sério, responsável do ponto de vista fiscal das contas públicas, o dólar estaria abaixo de R$5, com certeza. O Ministério da Defesa do Brasil negou a existência de um plano para resgatar o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, diante das ameaças dos Estados Unidos contra o líder venezuelano. A informação foi confirmada ontem ao portal Metrópolis. E agora deveríamos ter colocado porque aparecia quem? Janjo. Então, chama a vinheta. Vai lá. Agora vamos aqui no nosso programa Faroeste Brasileira ao Momento, Narrativas do Canhoto. Momento da fala canhota, não! Olha quem está aqui. Janjinho apareceu. Na mão esquerda, a pedido das pessoas que nos acompanham, que pediu, não coloca o Janjo à mão direita, é verdade, está na minha mão esquerda. Olha essa aqui. O portal DefesaNet divulgou uma reportagem revelando a Operação Imerí. Imerí é o nome da operação. O plano, de acordo com o portal, teria como objetivo retirar o líder venezuelano do país em meio à movimentação militar norte-americana na região e envolveria a Marinha do Brasil e da Aeronáutica. Ainda bem que não inclui a Marinha venezuelana, porque os barquinhos que apareceram outro dia nesse negócio... E deu ruim, porque eles chamaram para alistar as milícias e não rolou. Ninguém foi. Agora chamaram de novo e parece que também não rolou. O embaixador, um coitado, um senhor que dá pena, entra aí todo em cerimônia e circunstância, general, papapá, no meio, general da reserva, do Simão Bolívar, e a Revolução, do Hugo Chávez, Farias, e agora o senhor não conseguia nem caminhar, o senhor. Para vocês terem uma ideia, Nanda, e abro agora os comentários, quando a Armada norte-americana foi lá, mandou 4% do total da Armada. Esse 4% equivale em força à maior força de ataque que todas as armadas de todos os países da América Latina. Aí o Maduro tem a
baboseira de mostrar vídeos no treinamento das pessoas com vassouras, pessoas passadas em quilos, porque aqui a gente tem que tomar cuidado, senão depois vem os memes aí da canhota. E aí disse, não, estamos treinando a nossa milícia. Alguém tem alguma ideia do que é a força do poderio militar que tem os Estados Unidos? E é tão valente que o Maduro falava, cobarde, venha me buscar, cobarde, por Trump. Quando Trump ameaçou com mandar, e está mandando mais navio, está indo mais navio, ele falou, melhor eu vou no bunker, vou ficar quietinho, vou ficar guardado, ninguém sabe como é, e aí tem outra situação. E como disse o professor, agora sim, encerro. E nunca encerra. Já vou te contar. Ele fala que encerra, não encerra. É mentira. Às vezes é verdade. Às vezes é verdade. Aí ele mandou, Equador já considerou o cartel Los Soles como facção terrorista. A Argentina fez a mesma coisa. Paraguai fez a mesma coisa. Brasil está tranquilão, o meu irmão Maduro, não reconheci as eleições, mas eu falo para ver se podemos tirar o Maduro de lá. Então, como você é a nossa convidada pela primeira vez, abra os teus comentários. Eu quero falar sobre essa comparação em relação ao poderio militar dos Estados Unidos e até em relação ao próprio Exército Brasileiro, né, que é uma instituição falida, assim como o Exército de demais países da América Latina. Uma instituição falida com gastos exorbitantes e cheio de privilégios. Imagino que isso também deve acontecer na Venezuela. Com certeza. João. Você vê que, por exemplo, se o Maduro pedisse asilo ao Brasil, é legítimo, todo mundo pode pedir asilo, o Bolsonaro pode pedir asilo onde ele quiser, é legítimo, é um direito das pessoas. Igual o Brasil concedeu asilo para Nadine, né, a ex-primeira-dama do Peru, o avião da FAB, inclusive, foi até buscá-la, então seria possível. O Maduro, ele vive com essas bravatas, né, o Maduro que hoje é sabidamente um narcotraficante, né, vive bastante do tráfico de drogas. Ele poderia pedir, ele foi se esconder no bunker, vamos lembrar que os Estados Unidos usou recente uma bomba que desce até bunker, né? Então, não sei se é uma boa para o Maduro ficar lá. Agora, o Lula também, se você perguntasse ao Itamaraty, antes de conceder o asilo, buscar a ex-primeira-dama do Peru, se eles teriam o plano, eles certamente negariam. Então, eles estão negando, não dá para saber, não dá para duvidar também que o governo Lula teria essa intenção. Então, não duvido que isso aconteça. Agora, o Maduro ele é bastante assim, irrelevante para o Donald Trump em termos de questões geopolíticas globais, né? Ele mandou ali dar um recadinho, o Putin e o Xi Jinping não fizeram tantas menções assim, ao Maduro como imagino que o Maduro esperava que esperasse, então eles ficaram ali e falaram, é quase que uma coisa nesse sentido, esse quintal aqui é meu, o Trump falando para eles, cuida aí de vocês que eu cuido aqui do meu. Eu acho que nem seria interessante para o Trump derrubar o Maduro, porque vamos lembrar, como é uma ditadura que já está há muito tempo, sucedeu o Chávez, inclusive, as instituições são falidas, né? São totalmente dominadas. É a mesma situação que ocorre lá na Palestina. Você derruba os líderes, mas você não tem instituições sólidas, você não tem uma elite cultural, financeira, econômica que possibilite, né, a construção de uma democracia liberal. Então, acho que só o recado já é o suficiente para o Maduro ficar mais na dele. Agora, que ele é o amigo do Lula do Foro de São Paulo, eles são todos amigos, isso eu não tenho dúvida. E se avançar, eu não tenho como afirmar que o Lula não concederia asilo ou não teria um plano. Eu acredito que seria bem a cara mesmo desse governo Lula, Segre. Agora, Marcelo Soano, se porventura esse projeto tupiniquim de dar um asilo, que não me chamaria atenção, fosse real, aí já desligamos a luz e vamos embora, porque vamos fazer o quê? O que explicamos a gente? Estamos do lado do Hamas, contra Israel, persona não grata em Israel, lei Magnitsky, um monte de coisas que apelam cara, aqui está censurado, está extrapolando. Se vier essa, seria a cereja do bolo? Dá abrigo a um criminoso internacional, reconhecido não apenas pelos Estados Unidos, como parte expressiva dos países do mundo. 50 milhões de dólares? Né? Por que ele é um criminoso internacional? Não é apenas pelo fato dele estar comandando o cartel de Los Soles, né? Essa seria a pronúncia correta? De Los Soles. De Los Soles. Sim. Não é apenas por isso, não. Por todos os desrespeitos aos direitos humanos que ele cometeu desde 2013.
Ou seja, não é pouco tempo e é muita violência contra o seu povo. Mas é interessante, por exemplo, por mais que eu discorde do que a Dana e do que o João falaram, é maravilhoso quando você tem elementos que fazem você despertar a reflexão. Primeiro, vamos verificar, você vai entender porque eu digo que discordo, mas é com discordo concordando contigo. Por Peraí, mais aí que... me perdi. Peraí, não. Volta. Isso que é tucano, né? Você que está no Pelo amor de YouTube, Deus. você que está no YouTube, volta para ver se entendeu o que o professor... Eu discordo concordando. Discorda concordando. Eu discordo Como quando você ela disse que o discorda nosso concordando? exército é uma instituição falida. Eu discordo no seguinte sentido, que é a frase mais impactante e talvez mais problemática. A gente pode ter uma grande maioria de generais estúpidos. Não estou dizendo que acontece, generais, pelo amor de Deus, tá? Generais estúpidos. Mas muito dificilmente nós temos uma grande maioria de coronéis e oficiais estúpidos. Na realidade, 80% dos nossos coronéis são brilhantes e poderiam comandar o exército brasileiro se não tivesse nenhum desses generais que aí estão. Por que os generais acabam sendo, a gente pode dizer, é possível que seja estúpido, mau caráter, quer que seja, porque a parte da promoção ali depende de uma escolha, e uma escolha política. No momento em que entra a política, eles estragam, entendeu? Porque Sim. por mais que eu discorde, mas eu discordo concordando com essa falência que você fala. Ou seja, é uma falência que a gente diria, uma falência econômica, uma falência institucional, que se dá apesar de nós termos oficiais e termos soldados de altíssimo nível de combate. O problema é que eles são oficiais de altíssimo nível de combate que não têm recursos para ir para o combate. Por exemplo, imagina se nós entrarmos numa guerra com os Estados Unidos. Não, A única pelo amor de hipótese que seria relevante seria a hipótese de fazer que nem foi feito no Vietnã. Eles esconderiam armamentos na floresta e fariam uma guerra de guerrilha. É o que nos restaria, porque se os Estados Unidos quiserem, ele coloca porta-aviões no Rio de Janeiro, acaba com a nossa marinha e bombardeia a Dutra. Acabou com a nossa cadeia produtiva de defesa. O que nós vamos fazer? Em 24 horas a gente está de joelhos no chão. Não, então nós somos falidos por essa razão, entendeu? Então é por isso que eu disse, concordo e discordo. É mais ou menos para a gente Não tentar entendimos chegar. nada, mas não importa. Mas faz detalhe- sentido, faz sentido. Mas o detalhe é, a gente não pode esperar que o Ministério da Defesa diga que é real uma bobagem dessa, apesar de eu particularmente acreditar que sim. Tem até nome. Estava no cenário. Tem até nome. Estava no cenário, porque é um cenário e as Forças Armadas elas têm que trabalhar com hipótese de combate, hipótese de conflito e hipótese de operação. Uma delas é trazer o Maduro ou dar uma forma de escape para o Maduro. A pergunta que fica é, por que eu vou estar dando um asilo para um marginal? Para um criminoso, para alguém que é identificado como traficante? Isso significaria, para a imagem do Brasil no exterior, a cereja do bolo. Sim. A gente não precisa mais nada. Sim, mas Luiz Arthur... Depende. Então, mas aí... Mas agora eu quero discordar discordando e concordar concordando. Com tudo, Manda como aí diria pra Dilma, Dilma. não eu. Como seria? Explica aí. Segredo, rapidamente. Eu vejo 3 caminhos para a Venezuela. Ou eles esperam, em algum momento, a ditadura cair, e ela vai cair, o problema é que pode demorar muito. Alternativa 1, por pressão interna, a ditadura cai, sabe-se lá quando. Alternativa 2, vem uma pressão externa dos Estados Unidos, que pode ter invasão ou não, derruba a ditadura. Também. Pode demorar muito, pode não demorar, pode ter muito banho de sangue, pode não ter. A alternativa 3, que seria essa, seria um grande acordo com a oposição, no qual alguém daria guarida ao Maduro. Por exemplo, o Brasil. Então, nesse caso, o Brasil não seria algo ruim, ele seria a solução para uma saída negociada. E aí, Segre, vai que algum dia você consiga conversar com a Corina Machado. Pergunte para ela se ela toparia, como símbolo da oposição, uma negociação na qual o Maduro sairia vivo da Venezuela e viria, por exemplo, pedir asilo ao Brasil. Posso ler rapidinho uma coisa aqui, ó. Manda aí, Primeiro, são os F-35 que têm a possibilidade, são stall, eles ficam parados. E são os aviões de combate que estão nesses porta-aviões. Ou seja, aquilo que aquela coisa mirabolante é real. E tem um detalhe, essa situação pode ser mirabolante, da situação da Venezuela, mas chegou para mim dizendo o seguinte, seria colocar o Brasil como rota de passagem para a Rússia. Ou seja, ele não ficaria exposto aqui. Ele seria utilizado como rota de passagem, que é uma outra estupidez. Ó, eu vou concordar, discordando pela concordância da discórdia. Por quê? Estamos falando de petista, gente, aqui. Aqui tem petista. E petista raiz não vai deixar 50 milhões de dólares passar pela frente. Aí é legal. Aí é legal. A entrega aí. Não vai. Vai falar, Maduro, pode vir.
vem aqui. Quer ficar na minha casa? Quer ficar? O Lula já o recebeu como chefe de Estado nesse mandato, lembra que teve aquela visita. Não, mas vai entregar o que ele está dizendo que vai entregar não, para pegar os isso 50 milhões. De repente tem que entregar Lula. Eu fiz uma vez com meu filho, que é dublador, uma dublagem de o Che Guevara capitalista. E o Che Guevara entrega o Castro, o Fidel Castro. Por quê? Porque ele chega nos Estados Unidos e vê assim, cara, tem um monte de gente com essa camiseta, e a camiseta dele. Eu falo, mas quanta gente? 1.000 pessoas? Não, milhões de pessoas. E quanto que vende? $40. $40? Aí começa a fazer a conta e diz, meu pai trabalha com, como é que é esse negócio de marcas, e registro de marcas, Aí eu falei, cara, isso aqui ficou bom. Aí o Che Guevara fica nos Estados Unidos e vira capitalista. E vende, quando chega o Castro, Fidel Castro, dizendo, e agora, como que estamos, camarada? E, companheiro, estamos bem. Aí pega o telefone e diz, migração, tem um senhor aqui, dos gordos, de Cuba. É mais ou menos isso. Eu não acho que, e aí vem uma situação, eu não acho que o Maduro deva vir para aqui. Mas é uma boa pergunta. Nós estamos em tratativas para entrevistar a Maria Corina Machado. E seria boa pergunta, dizendo, você toparia que o Maduro seja ejetado à Venezuela e que aí normalize tudo? E me permito dar uma sugestão para nossos ilustres deputados e senadores. Na Argentina, quando foi a ditadura, tinha uma disputa, e quem me contou isso foi meu pai, que vivenciou isso dentro do poder, era muito amigo do Raúl Alfonsín, o primeiro presidente depois da ditadura argentina, e foi uma lei que se denominou Lei da Obediência Devida. E o que era isso? Para tirar a responsabilidade das pessoas que tiveram que cumprir ordens de um Maduro, de um Moraes. E dessa maneira, não somente tirava a responsabilidade penal, sino que facilitava a entrega de provas. E isso permitiu pacificar o país na época. Se chamava Lei da Obediência Devida. Mas aceitaram a lei da obediência devida. Aceitaram? Aqui, você sabe o que aconteceu? Não. Eu participei de discussões e vi pessoas que entraram nas academias militares para serem professores, dizendo que deveria ser questionada a lei da obediência devida. O que eles queriam era pegar todo mundo. Inclusive na situação em que você coloca como a lei da obediência devida sendo aplicada exclusivamente na conduta de combate, na hora que você está no combate. Aí, se você dá ordem, eu cumpro. Não, mas aí é diferente. É diferente. Porque aí estamos falando de outra situação. O que eu estou falando de obediência devida é se você, sabendo que o que você me pede é ilegal, eu tive que cumprir. O caso de Tagliaferro, lembrando a nossa audiência, depois do intervalo, Tagliaferro conosco. É uma linha tênue também, né, entre cumprir a ordem e... Então, mas como você faz? Vai descumprir uma ordem. Por que eu assisti todos os dias o Oeste Sem Filtro, maravilhoso, toda a equipe da revista Oeste, mencionando que não estão conseguindo pessoas para trabalhar no gabinete do ministro? Tá louco? Eu não vou colocar o meu... Caralho, não, é do negócio lá, do navio. Caralho, em jogo, porque, e aí, o que pode acontecer? O ano de 2026 tem tudo para rodar os rumos do Brasil. O povo vai eleger 27 governadores, 54 senadores, 513 deputados. E escolherá o próximo presidente da República. Que vai nomear 3 ministros do Supremo Tribunal Federal. E a chave para o país seguir o rumo que a sociedade livre deseja é a informação. A Oeste nasceu para romper o silêncio. E se tornou referência no jornalismo independente. Também por não aceitar um único centavo de dinheiro público. Porque o nosso compromisso é com você e com a verdade. Agora chegou a hora do próximo passo. Ampliar o espaço que já ocupa com a entrada no universo da TV a cabo. E fazer com que os fatos cheguem a milhões de brasileiros que ainda não têm acesso ou familiaridade com o mundo digital. Porque no ano decisivo, o Brasil precisa escolher entre propaganda e o que de fato é fato. Para tornar isso possível, dependemos de você.
Precisamos de mais 20 mil assinaturas para cruzarmos a marca de 120 mil assinantes. É a sua assinatura que faz toda a engrenagem da Oeste funcionar. Agora também vai garantir a existência da Oeste TV. Para que possamos levar informação de qualidade ainda mais longe. Assine a Revista Oeste. Tem acesso a grandes reportagens, artigos exclusivos. E ajude a construir a Oeste TV. Porque onde a verdade não chega, A mentira se espalha. Vamos juntos mudar o futuro. O Brasil precisa de um canal de notícias que mostre fatos. Oeste, independente. Essencial. O Brasil real está aqui. Alguns dias atrás, nos entrevistamos o Eduardo Tagliaferro. E aparece agora um novo capítulo da série Vaza Toga. Lança luz sobre a engrenagem clandestina que operava dentro do STF e do TSE sobre a influência do ministro Alexandre de Moraes. Trocas de mensagens obtidas com exclusividade pela revista Oeste mostram que, em outubro de 2022, auxiliares próximos ao magistrado traçaram planos para bloquear a plataforma Getter. É uma rede social criada pelo empresário Jason Miller, ex-assessor do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em 3 de outubro de 2022, 2 dias depois do primeiro turno das eleições, o juiz Ayrton Vieira, que atuava como assessor judicial de Moraes no STF, enviou uma mensagem a Eduardo Tagliaferro, então chefe da Unidade Especial de Combate à Desinformação do TSE, para pedir o bloqueio da plataforma. O pedido surgiu depois de Vieira confundir uma postagem de Alan dos Santos no X com uma publicação feita no Getter. Estamos com Eduardo Tagliaferro e já dou boas-vindas. Obrigado, Tagliaferro, por nos acompanhar novamente nessa transmissão do Faroeste Brasileira. Eduardo, estamos conectados? Sim. Não estou. Agora sim. Eduardo, boa tarde, obrigado de novo. A audiência estava perguntando, cadê Tagliaferro? Cadê Tagliaferro? Porque Tagliaferro tinha prometido uma informação valiosa e agora nós começamos a conhecer detalhes dessa informação a partir da revista Oeste e somos muito gratos por essa divulgação. Mas gostaria que você nos comentasse, Eduardo, qual foi o contexto, em que situação? Temos alguns prints que, conforme você vai falando, vai aparecendo na tela também. Mas nos conta um pouquinho dessa situação que estamos falando agora. Boa tarde, Segres, boa tarde a todo mundo. Eu ainda estou vivo sim, continuo livre, ainda não fui preso por Alexandre de Moraes. Com relação a esse trabalho realizado, solicitado pelo ministro Alexandre de Moraes, dentro da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, como todos os demais trabalhos, não tinha sequer diferença, tá? Ele recebia, obviamente, de alguém alguma informação de que algo foi publicado, que existiam pessoas dentro do ciclo de amizade dele, familiar, a gente não sabe, e ele recebia em seu celular o WhatsApp, ou ele mesmo até olhava, a gente também não sabe, e encaminhava isso para os seus juízes auxiliares dentro de um grupo que eles tinham, tá? A partir disso, esse material, esses pedidos, eles eram direcionados em um outro grupo, do qual eu fazia parte, que se chamava um grupo do TSE e do STF, onde tinha ali dentro juiz auxiliar do STF e juiz auxiliar do TSE. Recebendo esse material, a gente passava para a assessoria e já pedia para que o pessoal levantasse de fato aquela publicação existia e era compatível com o que foi passado para a gente. Eduardo, tem gente que critica a tua postura, e é normal, imagino que você já esteja acostumado, indicando que você está tentando obter algum benefício, como se um like permitisse que você e a sua família sobrevivam. Se você permitir, nós vamos colocar na tela parte dessa informação que já está na revista Oeste para aqueles que são nossos assinantes, e se não é assinante, assine, porque vem mais chumbo grosso, né? Falou chumbo grosso em setembro, grosso em setembro. Então, setembro, daqui a pouco vamos falar sobre isso. Mas, Edu, por favor, coloca na tela para que o Eduardo, se ele tiver a gentileza de nos comentar qual foi o contexto desse pedido e que foi o solicitado.
Temos aí na tela, eu não consigo enxergar, a minha idade não me permite enxergar Não sei se você, Eduardo, está vendo o que está acontecendo? O que está sendo publicado? Sim, está passando para mim aqui. Perfeito. É uma conversa de Comenta, 25 por favor. de setembro. Comenta, por favor, o que aconteceu nessa época. Bom, pelo que eu estou vendo aqui dentro dessa conversa, né, desse diálogo entre eu e o juiz auxiliar, é aquilo que eu falei agora há pouco, volto a afirmar, né, que foi enviado pelo ministro Alexandre de Moraes ao juiz auxiliar. Nesse caso, acredito que não tenha sido direto no meu grupo que eu tinha com ele, com os juízes, e sim no grupo do ministro com o juiz, encaminhado para a gente, né? Então, pelo que eu entendo aqui, trata-se de uma postagem, né, referente ao programa Terça Livre, que era do Alan dos Santos, e o ministro pediu para que isso fosse bloqueado, como eu falei, como todos os pedidos feitos por ele. Agora, Eduardo, em algum momento alguém falou, senhor, esse pessoal, Miller, é assessor do Donald Trump, é uma pessoa muito influente nos Estados Unidos, ou era só acatar a ordem e ia por aí? Sinceramente, eu tinha total desconhecimento, e até vou ser sincero com você, até agora, nesse momento, eu não sabia de quem se tratava. Eu, por exemplo, no meu caso, eu não sabia quem era quem, e não diferenciava pessoas, né? Eu tinha a opção só de realizar o trabalho, entendeu? Recebia, de fato, o trabalho e era encaminhado para assessoria. Mas aquilo que eu volto a falar, se era o presidente da República, do Brasil, dos Estados Unidos, ou um mero porteiro ou faxineiro de qualquer um desses países, não menosprezando o trabalho, que todo trabalho é importante, a mim nunca teve diferença e era tratado da mesma forma conforme o ministro passava. Agora, para a nossa audiência, que é muito crítica, e está perfeito que assim seja, né? Nesses dias que nós tínhamos te entrevistado, estamos aguardando, ansiosos por essa informação. Parte dessa matéria já está na Revista Oeste, mas tem uma matéria que ainda não está na Revista Oeste, que tem a ver com uns comentários feitos em função do atual ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin. Vamos colocar na tela para que você possa nos conversar sobre esse acontecimento. Na tela. Nos conta um pouquinho. Bom, isso começa que quando eu recebi isso, eu de fato achei um absurdo, entendeu? É aquele episódio de o advogado, né, naquela época, Zanin, dentro do aeroporto de Brasília, quando entra uma pessoa, eu não me recordo qual era o nome da pessoa, e ela com seu celular filma e começa a falar palavras não tão agradáveis a ele, tá? E isso foi filmado e possivelmente passado ao ministro, não sei se por ele ou por alguém, obviamente, acredito, do PT, e diante disso aí, o que o ministro pediu? Esse diálogo que você pode ver aí, no primeiro, à meia-noite e 31, um horário absurdo, é uma conversa entre o juiz auxiliar e o ministro Alexandre de Moraes, onde que ele pede aqui para a gente verificar, né? Acredito eu que o próprio Marco estava vendo... Está online ainda, acho que caiu. O próprio Marco estava olhando... ok. O próprio Marco estava olhando essa postagem e acredito que ele não tenha conseguido identificar, e a partir disso o ministro passou para ele, passou para mim, e foi pedido para que eu, entre aspas, olhasse isso, tá? Tentasse obter esse material junto ao aeroporto ou à Polícia Federal. Lembrando que não se tratava de nenhuma autoridade. Era simplesmente um advogado, como qualquer outro advogado, o qual hoje, né, os advogados hoje são tratados de forma vexatória por Alexandre de Moraes. Mas nesse caso, em se tratando de Zanin, que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal, foi pedido um diferenciamento, ou seja, que se levantasse todas as câmeras do aeroporto junto à Polícia Federal, identificasse a pessoa para que Alexandre de Moraes pudesse ir atrás dessa pessoa. Agora, Eduardo, quando nós estamos falando de um juiz auxiliar, Vieira, tenho informação, vi hoje e ontem nas redes sociais, o próprio Flávio Bolsonaro encaminhou um ofício te convidando, essa é a palavra correta, não é uma intimação, é um convite, né? Estão convidando. Para você declarar no dia 2 de setembro na Comissão de Segurança. Me corrija, por favor, se eu estou falando alguma coisa... Não, está perfeito. Que esteja... Ok. Perfeito,
tua participação vai ser online, certamente. E sim, o juiz auxiliar Vieira também foi convidado. A tua expectativa é que ele participe? Pelo que eu entendi, pelo que eu vi no convite, foram os 2 juízes auxiliares, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Tribunal Superior Eleitoral. Mas com certeza, assim, acredito que eles não participem, não se envolvam nisso, ou se participarem, aquilo que eu sempre falei, né, será um milagre. Tá, obviamente vão te perguntar sobre todas estas questões. Até lá, muita informação será divulgada, adicionalmente com essa que já está sendo divulgada. Adiantamos a nossos assinantes que na sexta-feira teremos muita notícia sobre esse assunto também. Mas eu volto a te perguntar, porque a audiência vai se renovando. Qual foi o momento em que você sentiu dizendo: isso aqui está pesado demais, eu estou fazendo coisas que não deveria, trabalhando para uma questão de irregularidade, se tratando de um órgão de justiça, ou seja, um órgão de justiça fazendo injustiças para culpar, derrubar perfis ou plataformas, como foi o caso. Qual foi o detonante? Bom, na verdade, o momento em que eu percebi que algo era diferente foi entre 1 e 2 semanas que eu já estava no Tribunal Superior Eleitoral, e eu percebi que dentro do que a gente recebia para fazer análise, para poder fazer o relatório do material, né, da publicação, seja vídeo, seja foto ou um comentário, e identificar a veracidade daquele material que a nós era encaminhado e trazer o link, né, a URL, para colocar no relatório e mandar para o Supremo Tribunal Federal ou Tribunal Superior Eleitoral tomar as devidas ações que eles achassem interessante, eu percebi que só vinham materiais de direita. Eu nunca, que eu me lembre, nunca recebi um material da esquerda. Nunca recebi um material de partidos simpatizantes à esquerda. Somente materiais da direita, em especial os personagens que a gente já conhece: Daniel Silveira, Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, Ludmila Grilo, quem mais? Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli, Zé Trovão na época. Aliás, todos aqueles personagens, né, que estavam dentro do período eleitoral, se manifestando, né, dando a sua palavra nas redes sociais. Mas, Eduardo, essa fala tua no Senado, na comissão, você sabe se será televisada, se será pública, será privada? Olha, de acordo com a que teve anteriormente, e eu, por questões de segurança, avisei ao Flávio Bolsonaro que eu não compareceria, ela sim foi transmitida ao vivo. Então, eu acredito que essa também, do dia 2 de setembro, vai ser ao vivo para todo mundo assistir. O professor Suano tem uma pergunta para você. Talhaferro, boa tarde. Primeiro, meus agradecimentos pelo que você está fazendo. Como cidadão brasileiro, eu falo isso, tá? Tem alguma coisa na acusação que é feita contra você por parte do ministro Alexandre de Moraes que às vezes chega a ser até um tanto quanto engraçada. Me lembra o Monty Python, quando eles tentavam identificar quem era um bruxo. Monty Python, uma comédia, quem era bruxa. Ela está respirando, é bruxa. Não, parou de respirar. Então é bruxa também. Que é a acusação de atentado ao Estado Democrático de Direito. Você também está sendo acusado disso. A minha pergunta é muito direta. O que eles estão querendo dizer com isso? Que você era um infiltrado e eles não teve capacidade de verificar pelo serviço de inteligência pessoal dele de que você seria um infiltrado? Ou ele está simplesmente dizendo, não, ele é um novo Don Quixote, que do nada resolveu atentar sozinho contra o Estado Democrático de Direito? O que ele está querendo dizer com isso quando ele acusa de atentado ao Estado Democrático de Direito? Boa tarde, professora. De fato, não faz sentido algum esse tipo de acusação, né? Eu não tenho nada de... Eu não estava presente em momento algum em algum ato antidemocrático, não portava arma nesses atos. Assim, eu simplesmente estava em solo italiano e falando o que, de fato, deve se falar, né? Que são as atrocidades cometidas por ele. Então, eu não entendo isso como um ato antidemocrático, né? Eu acredito que ele trabalha dessa forma, como eu sempre vi, para poder tentar penalizar as pessoas dentro da mente diabólica dele. Ou seja, ele coloca o que ele quiser, da forma que ele quiser. Se você observar, dentro da denúncia do Procurador-Geral da República, o Dr. Paulo Gonet, ele, em momento algum, questiona o conteúdo, ou seja, ele fala que é vazamento de sigilo profissional. Então, se é de fato um sigilo profissional e teve um vazamento, toda a notícia é uma notícia verdadeira. E embaixo ele vem falar que se trata de fake news. Ele tem que decidir, é fake news ou é sigilo profissional.
Porque se é fake news, ele está capitulando errado a denúncia. Um bom ponto, Eduardo, porque se é fake news, não teria motivo para pedir a tua extradição. Poderia te acusar de fake news, eventualmente, alguma coisa assim. Mas se está sendo todas as acusações, inclusive, repito de novo, porque foi brilhante o comentário do nosso colega Carlo Cauci, em que a tua extradição é solicitada, mas não tem um processo aberto, não tem sentença condenatória, não tem absolutamente nada. Então, não tem muita lógica jurídica, e eu não entendo nada do assunto, pedir a extradição de uma pessoa que está sendo investigada, porque se eventualmente você é extraditado, vem ao Brasil, faz um processo. Bom, já a tua segurança estaria comprometida claramente. Mas se você vem aqui e fala, não, é inocente, foi, sei lá, sim, divulgou algumas coisas, mas eram fake news, ou o que for. Você poderia voltar para a Itália de novo? É um pouco absurdo, desde o conceito jurídico. Qual é a tua visão, e tudo que você puder falar, e sempre com respeito daquilo que não pode ser falado, respeito desse processo? Se alguém pede a tua extradição, deve ter conversado com os teus advogados. O que eles te orientam em relação ao lugar onde você está hoje, no país em que você está, dizendo não vai rolar uma extradição, porque não tem processo aberto? Por favor. Na verdade, até tem uma investigação da Polícia Federal de agosto do ano passado, onde trata o vazamento daquele áudio publicado pela revista Folha, né, pelo jornal Folha de São Paulo. E dali para frente eles começaram a me investigar todos, inclusive quebraram não só o meu sigilo, como o sigilo do meu advogado, né? Ou seja, o sigilo profissional entre advogado e cliente, e divulgaram na matéria, todo o material, nas minhas conversas, inclusive pessoais, deixaram tornar isso público, tá? Foi feito, eu fui indiciado pela Polícia Federal, um dia após aquele episódio do Eustáquio, né, que ele falou que estava fugindo, isso e aquilo, que não era uma verdade, entendeu? Eu tinha vindo passear aqui na Itália e tinha voltado. E a partir daquele, a Polícia Federal, no dia seguinte, que foi dia 1º de abril, inclusive o dia da mentira no Brasil, né, dizendo que eu fui indiciado somente por eu ter na minha agenda de contatos o contato do jornalista, ou seja, atenção, todos vocês jornalistas dos quais falam comigo e eu tenho contato, vocês estão sujeitos a serem investigados e denunciados também pela Polícia Federal. E eu, com base também num print de uma conversa de 5 ou 6 meses que antecederam esse vazamento, aonde eu e a minha esposa, que era estudante de jornalismo, eu brinquei com ela, porque de fato todos os jornalistas me procuravam e tinha ali uma matéria, o Serapel me perguntou, você pode fazer isso? Aí eu brinquei com ela para poder falar, olha, o jornalista me procurou, vou falar isso e aquilo, mas sobre o funcionamento. Ela inclusive escreveu assim, será que falar a verdade é o melhor caminho? E foi apagado isso. E mais nada, não tem uma prova nenhuma de que eu fiz o vazamento, que eu coloquei. Com base nisso, eles fizeram... Agora, depois disso, abriu o prazo no dia 2 de abril para o Ministério Público, no caso do Dr. Paulo Gonet, fazer a denúncia em 15 dias. Mas Gonet só fez a denúncia agora, no dia 20, o dia 22, depois do que eu me manifestei referente à aplicação da Lei Magnitsky em cima do Alexandre de Moraes. Ou seja, você consegue ver que se trata de uma perseguição. Mais um detalhe só, que é importante eu falar. Se você pegar todas as movimentações dentro do processo da PET que foi instaurada contra em meu desfavor, ela tem em um ano 166 movimentações, um recorde. Não tem processo no Brasil com tanta movimentação. E seriam uma movimentação a cada 2 dias. Isso não existe no judiciário. Sendo que do dia 1º de agosto até hoje, foram 53 movimentações, ou seja, 35% de toda essa movimentação, somente porque eu comecei a denunciar Alexandre de Moraes. Então isso mostra claramente que se trata de uma perseguição. Ele tenta, de qualquer forma, tentar me calar. Então, o objetivo dele, na verdade, não é resolver qualquer problema, é me levar para o Brasil para que eu me cale, para que eu não fale nada, entendeu? Me calar minha voz para que eu não denuncie todos os crimes, todas as atrocidades que ele cometeu. Mas ele não vai conseguir, independente de ter ou não ter uma extradição, que eu também não acredito,
É todo o material, estou divulgando, não estou preocupado, já está a imprensa, está com você, está com todo mundo, e vai continuar sendo feita todas as denúncias. O João Belucci tem uma pergunta para você. Tagliaferro, boa tarde. Eu queria perguntar para você no sentido de que o juiz auxiliar do STF é quase que talvez um dos ápices da carreira do juiz, né? Que o concurso é super difícil e tal. Tem o STF, talvez o maior, STJ ali, mas o juiz auxiliar também do Supremo, ele é um cargo muito alto. E ali entre vocês, nas conversas vazadas, né? A Ayrton, o senhor, a outra juíza que eu esqueci o nome, é evidente, assim, até eu tenho formação jurídica, que a grande parte ali do que se falava de ordens, enfim, eram ilegais. Qual que era o sentimento entre vocês, né, de estar num posto tão alto, chegar num patamar tão desejado e ter que dar cabo a ordens ilegais? E se você acredita que os demais juízes tenham dossiês para eles se resguardarem futuramente, caso possam vir a ser responsabilizados? Olha, boa pergunta, bem colocada. De fato, eram posições altíssimas dentro do judiciário brasileiro, apesar de eles estarem como juiz auxiliar, são juízes auxiliares de um ministro do Supremo Tribunal Federal, um cargo altíssimo. Em conversas, não só em grupo, mas em conversas pessoais, né, que a gente costumava ter, a gente sabia. Era discutido, nossa, o ministro tá demais, olha, o ministro tá deixando a gente louco, olha, a gente vai ter que fazer isso, mas a gente alertou o ministro que isso aqui não é certo, mas não adianta, não tem como falar. Olha, o ministro está pedindo isso, olha, vamos fazer, mas a gente sabe que é um problema dele, ele conhece a lei, ele conhece tudo, e óbvio, ele está assinando, porque a gente não tinha a opção de não fazer, não existia essa opção, e nem a opção de sair, porque se tivesse a opção de sair, eu tentei diversas vezes e eu não consegui. No próprio áudio vazado com o Ayrton, vocês percebem que ele está cansado, está exausto, ele também tenta sair, mas ele não consegue, entendeu? Por quê? Porque é medo. Medo. Se a gente dentro de um local, imagina de uma casa, vê um psicopata, vê um cara que está fazendo mal por um monte de gente fora dessa casa, a gente liga um alerta, né? A gente liga, vamos tentar manter o bom relacionamento com essa pessoa, para que ela não faça mal nenhum para a gente, e no momento que a gente conseguir, a gente vai escapar. Ou seja, como se estivesse vivendo dentro de um filme de terror. Então, justamente isso que aconteceu com todo mundo. Eduardo, alguém do STF ou do TSE, ex-colegas teus, colaboradores da divisão que você comandava, te ligaram em algum momento quando começa a aparecer toda essa série de divulgações de fatos que você guarda e estão aparecendo agora com esse nome de Vaza Toga 2? Não. Ninguém me procurou, ninguém falou comigo. Para ser sincero, tem um juiz auxiliar que não é mais o juiz auxiliar há um bom tempo, e por eu ter um relacionamento com ele antes da Suprema Corte, eu procurei ele, falei, puxa, tá acontecendo isso, olha que situação, vazaram o telefone, isso, e o ministro tá vindo atrás de mim, sabe? E é óbvio que preocupado, porque a gente sabe de que forma ele trabalha, de que forma que ele age, entendeu? Ele não tem um raciocínio humano, ele simplesmente a gente se sente dentro do Coliseu, e ele lá é o imperador e fazendo com que a gente seja comidos pelos leões. Mas sim, só o único que eu tive pouquíssimo contato e não tive mais, com mais ninguém. Da assessoria do TSE, ninguém. Qualquer país sério seria procurado a tua pessoa por alguma pessoa da justiça que diga, me mostra o que você tem para ver se isso realmente é tão grave quanto parece. Aqui dá a sensação de que está sendo procurado para que você não conte o que parece estar errado. Faroeste brasileira, literalmente. Eduardo Tagliaferro, muito obrigado. As portas aqui da revista hoje estão abertas. Sexta-feira, notificamos a nossos assinantes, terá mais informação divulgada. Agradecemos a quase 29 mil telas aqui no YouTube, 6 mil telas no X. E estamos às ordens. O que você precisar, a tela da Faroeste Brasileira e da revista Oeste estão à tua disposição. Muito obrigado pelo teu tempo. Obrigado, Segre, obrigado a todo mundo, obrigado ao povo brasileiro. Quem quiser olhar lá no meu Instagram, eu tenho colocado algumas coisas e nós vamos continuar. E sempre que você precisar, estarei aqui à sua disposição, à disposição do seu público. Muito obrigado e vamos desejar aí que tudo isso se termine bem e aí o Brasil saia vencedor. E que seja justiça. Se eventualmente o que você... E te peço perdão da forma que eu vou me expressar, mas se você for um picareta que está inventando... que seja feita justiça. Mas se você estiver falando a verdade também. Porque senão estamos em uma desproporção, né? Não me incomodo de pagar pena de nada,
desde que seja justa, de que eu tenha cometido um crime. Sou tão confiante no que eu estou fazendo que isso não vai acontecer nunca. Tanto que vocês percebem que o meu punidor é justamente aquele que eu estou revelando os crimes cometidos com ele. Começa por a injustiça. E se ele não soubesse que isso era crime, ele não estava tão desesperado para me pegar. Muito obrigado de novo e até a próxima. A determinação do ministro Alexandre de Moraes a respeito de limitar mais ainda a liberdade e a intimidade do presidente Bolsonaro deixaram claro que, como já derrotaram o bolsonarismo, agora precisa desterrar de vez ao maior líder da direita brasileira na atualidade. O STF não esconde a sua parcialidade e vou te provar isso nos próximos 3 minutos. Em 2016, no auge da Operação Lava Jato, o então ex-presidente, na época Lula, esteve sob pressão judicial. Reportagens da revista Veja, do dia 10 de março de 2016, revelaram que sua defesa chegou a montar um plano secreto para solicitar asilo na Itália, com direito a salvo-conduto para chegar ao aeroporto. A mesma revista Veja, no dia 30 de julho de 2020, Reinaldo Azevedo, o outro Reinaldo Azevedo, não o de hoje, afirmou que Lula tinha um plano para pedir asilo na Itália. No dia 5 de fevereiro de 2018, Gazeta do Povo, abre aspas, Lula pode pedir asilo em outro país para evitar a prisão, fecha aspas. O jornal Jurídico, em 21 de setembro de 2016, mencionaram que Lula também teria cogitado Cuba como destino para escapar de uma eventual prisão. Ou seja, havia a possibilidade real que um ex-presidente da República buscasse refúgio no exterior para não enfrentar a justiça brasileira. E como reagiram naquelas épocas as instituições? Não foi decretada sua prisão domiciliar, não houve espetáculos de coerção, nem perseguições. Houve sim uma blindagem política que se consolidaria nos anos seguintes com a narrativa do perseguido. O detalhe do CEP se impôs sobre as evidências de corrupção. Agora, comparemos com a situação atual. O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. O STF admite colocar a Polícia Federal dentro da casa do ex-presidente. Não se trata apenas de apurar fatos, mas de transformar cada gesto, cada reunião, cada palavra em um potencial crime. Se Lula pode articular um plano de asilo sem ser tratado como inimigo da República, por que Bolsonaro é tratado como se fosse inimigo de Estado por mensagens em redes sociais ou por encontros políticos? A realidade é clara. Para Lula, o asilo era estratégia legítima diante da justiça. Para Bolsonaro, até o silêncio é considerado prova de conspiração. Para um, a lei foi maleável. Para o outro, a lei se transforma em ferramenta de destruição política. Eis o retrato da desigualdade institucional. O mesmo país que permitiu ao ex-presidente acusado de corrupção pensar em fugir do território nacional, agora usa todo esse aparato de repressão para colocar policiais dentro da casa de um outro ex-presidente por divergências políticas e investigações sem fim. No fundo, não estamos falando de Lula ou Bolsonaro. Uma democracia não pode, não deveria, porque estamos vendo que pode sim, ter 2 pesos e 2 medidas. Se a lei não é igual para todos, então não é lei. É apenas poder disfarçado de justiça. A dívida pública federal terminou julho em 7,9 trilhões de reais, conforme divulgado ontem pelo Tesouro Nacional no relatório mensal da dívida. O número representa alta de 0,71 sempre em relação ao mês anterior. Observamos que para qualquer pessoa que nos assiste, nós mesmos, 0,71 de qualquer coisa pode parecer pouco. Mas quando a gente fala de dívida pública em relação ao mês anterior, estamos falando de muito dinheiro. E quem vai nos explicar é Luiz Arthur Nogueira. Segre, aqui a gente explica e descomplica a economia. Qual é a notícia? O Brasil tem uma dívida pública de quase 8 trilhões de reais. O que é mais grave? Todos os meses o governo quebra recorde de arrecadação. Então, por lógica, se ele quebra recorde de arrecadação, ele deveria usar essa arrecadação para pagar uma parte da dívida. Não, mas todos os meses ele também quebra recorde de gastos.
e sempre está no vermelho. Então o Brasil vive uma situação surreal na qual o governo arrecada, consegue gastar mais do que arrecada e a dívida pública só vai aumentando. Segré, olha esse número aqui. Nos últimos 12 meses, a taxa de juros média da rolagem dessa dívida foi de 11,6%. Sabe o que isso significa? Se o governo, nos próximos 12 meses, não gastasse nenhum centavo a mais do que arrecada, fechasse com déficit zero, portanto, ele nem aumentaria a dívida, nem reduziria a dívida, só com os juros a gente saltaria de 8 para 9 trilhões de reais. É por isso que o governo precisa urgentemente fazer superávit fiscal, ou seja, gastar menos do que arrecada. E olha, não é por falta de arrecadação, Segré, é por falta de corte de gastos. Eu lembro um amigo que tinha, que um dia foi e falou com o chefe dele: eu preciso de um aumento de salário. Aí pergunta: por quê? Você está produzindo mais? Não, estou gastando muito. É isso, é o governo brasileiro. É mais ou menos isso. É. Como parte da sua defesa contra sanções impostas pelos Estados Unidos, o governo do Brasil firmou um contrato sem licitação com o escritório Arnold Porter Case Scholer. Isso é uma advocacia geral da União que selecionou uma firma norte-americana, repetindo, sem licitação, para representar o país perante autoridades e cortes judiciais nos Estados Unidos com o objetivo de proteger os interesses nacionais. Traduzindo, quer evitar o tarifaço. É isso, Ana Paula. Segré, não só o tarifaço, mas esse escritório também vai atender as pessoas físicas que estão sendo sancionadas pelos Estados Unidos, no caso, tanto o Alexandre de Moraes, que já foi atingido pela lei Magnitsky, como também todas as autoridades que tiveram seus vistos cancelados pelo governo norte-americano em função de suas atuações nesses cargos públicos. O que é uma aberração, porque são 5,4 milhões de reais gastos com defesas de pessoas que estão aí cometendo abusos de autoridade e que os Estados Unidos, por exemplo, visto é uma questão muito particular de cada nação. Ele deixa entrar no seu território quem ele quer e não quem queira por coação ou por qualquer outra forma, na justiça, etc. O que me causa mais perplexidade é que, na verdade, todos os países estão negociando com os Estados Unidos e nós só tomamos atitudes cada vez para escalar mais esse distanciamento. Ao invés de buscarmos um diálogo, tanto na questão do tarifaço, quanto na questão da liberdade de expressão, quanto na questão comercial, dos BRICS, a questão da desdolarização que o Lula levantou, a aproximação com o eixo do terror, ao invés de a gente negociar com os Estados Unidos, a gente toma mais uma atitude de escalar a tensão, contratando um escritório norte-americano para, primeiro, assessorar, mas, quem sabe, levar algumas decisões do governo norte-americano aos tribunais. Ou seja, diálogo não é algo que o nosso governo quer com os Estados Unidos da América. E nós não temos nada a ver com pagar essa conta. Do tarifaço eu até aceitaria, mesmo que não me parece que vai resolver absolutamente nada. Mas a lei Magnitsky, essas coisas de sanções, vistos, retirados, não tem nada a ver com o nosso dinheiro. Exatamente. Continuando o giro de notícias, no Faroeste Brasileiro, o presidente Lula assinou ontem a recondução do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, para um novo mandato de 2 anos no cargo. Gonet precisará, porém, passar por nova sabatina na Comissão de Constituição e Justiça e depois no plenário do Senado. Isso, para ser reconduzido ao cargo, a PGR precisa ter apoio de 41 dos 81 senadores. Raquel. É interessante que essa recondução ao cargo veio antes do término do seu mandato de 2 anos e também, de uma forma coincidente, antes do julgamento do próprio ex-presidente Bolsonaro, em que a Procuradoria-Geral da República denunciou o Bolsonaro por diversos crimes, dentre eles associação criminosa, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio público da União. Então, é algo muito providencial e coincidente. E o que me parece é que para dar uma legitimidade maior e uma robustez na denúncia, porque essa denúncia, claro, ela está colorida e poluída de uma entonação política. Essa denúncia não é puramente jurídica, porque se fosse, teríamos uma robustez no conjunto probatório
para que essa denúncia fosse ali cristalina e transparente. Eu espero que os senadores rechacem esse nomeamento, essa nomeação. Tem condição de fazer mas isso. seria maravilhoso. Primeiro porque vai complicar o governo. Segundo porque está todo mundo atento aí. Quem votou? A ver, você, senador, quanto? Você está querendo se reeleger no ano que vem? Eu estou anotando. Estamos anotando. E vamos divulgar isso, porque deve ser assim. Inclusive, já vai a dica. No ano que vem, vote senadores que não tenham pastas mortos no armário, sobretudo pastas aí no STF, para que não tenha nenhuma pressão por parte de ninguém e possa fazer o seu trabalho defendendo ao Estado. O Senado defende o Estado, deputados defendem ao povo. A última das notícias do Giro no Faroeste, pesquisa Atlas Intel Bloomberg divulga hoje que 51% dos eleitores desaprovam o desempenho do presidente Lula. Os que aprovam Lula somam 47,9%, enquanto os que não sabem, não responderam 1% dos entrevistados. Na comparação com a pesquisa do dia 28 de julho, houve variação para cima da taxa de desaprovação, que era 49,7%, porém sempre dentro da margem de erro. Já a aprovação caiu 2,3 pontos percentuais, ligeiramente acima da margem de erro. Em 28 de julho, 50,2% aprovavam Lula, os que não sabiam somavam 0,2%. Professor Suano, para fechar a rodada. Segre, independentemente da crítica que eu sempre faço, eu não levo muita fé nas pesquisas que são feitas no Brasil. Não é porque há má fé por parte deles. É que eu acho que elas não representam muita coisa. E quando você observa, você vê que são pesquisas continuadas e elas são meio contraditórias, variando de instituto para instituto. Né? Qual é a conclusão que a gente pode chegar observando esta aqui nesses dados que estão? Veja, eu prefiro comentar a Atlas Intel, apesar de eu olhar com um certo receio, do que aquela Genial com J, a Genial Quest. Porque a Genial Quest ela é muito curiosa, ela é capaz de fazer perguntas contraditórias, parece concordar e discordar. Né? Ela faz perguntas contraditórias que chegam a conclusões contraditórias e eles acham que chegaram a alguma conclusão. Mas deixemos de lado a Genial com J, Quest, que foi a que falou sobre a questão da presidência da República, ou eleição, ou até aprovação. Olhando essa daqui, qual é o ponto que chega para nós diretamente? Primeiro, eles estavam indicando que estava ocorrendo uma queda na desaprovação do Lula e um aumento na aprovação do Lula. Imaginemos que isso fosse verdadeiro, que não está sendo mais. Sim. O que eles identificaram não é que apenas houve uma elevação da desaprovação e uma queda na aprovação, é que houve um estancamento na aprovação ao Lula ou na desaprovação ao Lula. Estancou e começou a reverter. O que isso pode indicar? Pode indicar que os efeitos das propagandas, as narrativas do Sidônio e da Secretaria de Comunicação, da SECOM, esgotaram. Por quê? Porque qual era o argumento que eles tinham? O argumento de que o Lula estava fazendo tudo certo, ele estava defendendo o Brasil, defendendo a soberania brasileira, que o grande problema é Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro é um dos heróis do Brasil, para ficar bem claro para todos. Que ele estava acusando, o problema era Eduardo Bolsonaro, era a família Bolsonaro, era tudo que estava acontecendo no Brasil, que estavam perseguindo aqueles que são os verdadeiros xerifes do Brasil, aqueles indivíduos que andam fantasiados de Batman para cima e para baixo. Era isso que eles estavam tentando dizer. E aí, houve um impacto. Por quê? Porque eles têm diários oficiais da União espalhados pelo Brasil inteiro, replicando essas bobagens ad eternum. Por isso estava surtindo supostamente um certo efeito, mas parece que esgotou. Talvez por essa razão, hoje na CPMI que está acontecendo, que está ocorrendo, nós vimos, primeiro, a Adriana Ventura arrebentou, o Marcel Van Hatten arrebentou, os senadores arrebentaram quando eles fizeram a pergunta para a procuradora, para a defensora pública. Por quê? Patrícia. Porque ela chegou extremamente imponente. E depois ela foi caindo o olhar dela, porque ela viu que eles começaram a pegar as contradições. Aí quando entrou o PT para falar, veio o Paulo Pimenta, ele fez uma verborragia com uma montanha de palavras só para dizer uma coisa. Tudo começou em 2019. Para encerrar, é quase como se falasse assim, ele chegou para a defensora, é como se ele tivesse falado, defensora, por acaso, a senhora olhando para o céu, viu o avião passando em 2019? Ela falou, sim. Aí ele disse, então... Está tendo fraude na aviação desde 2019. Não tem nada. E a culpa é do Bolsonaro. Ou seja, não tem pé nem cabeça o que ele estava falando. Mas é o discurso deles.
eles têm que reforçar o discurso de que eles são os heróis e o Bolsonaro é que foi o culpado para tentar reverter essa queda que eles já estão identificando, se a pesquisa estiver correta, que eu sempre desconfio da metodologia. Uma ofensiva coordenada por órgãos federais e estaduais mobilizou cerca de 1.400 agentes hoje pela manhã para desmontar um esquema criminoso do primeiro comando da capital, o PCC, no setor de combustíveis. As polícias federal, civil e militar atuaram juntas na mega operação Carbono Oculto, é o nome. Os agentes cumpriram mandados de prisão e busca em São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso e Espírito Santo. As investigações revelam que mais de 350 alvos, pessoas e empresas integram uma rede que atua em diversas frentes ilegais, como adulteração de combustível, lavagem de dinheiro, crimes ambientais, fraudes fiscais e estelionato. O clube dos maravilhosos, parece ser. O prejuízo aos cofres públicos ultrapassa 7,6 bilhões de reais em tributos não pagos. Sem considerar, claro, que estamos falando de ações ilícitas, estamos falando de narcotráfico. E teve inclusive 42 endereços ou empresas na Faria Lima. Ou seja, pessoas muito graúdas de fundos, que seguramente o Luiz Arthur vai nos ajudar a entender um pouco melhor, mas considerando que temos uma especialista aqui na matéria, Raquel Galinatti, a fala é sua. Excelente ação, tanto da Polícia Federal, Receita Federal e GAECO, claro, com o apoio auxiliar das forças de segurança dos respectivos estados, no caso, 8 estados. A gente sabe, Segré, que toda grande operação financeira, ela deve ser monitorada pela Receita Federal, pelo Banco Central, e esses alertas, eles são dados de forma simultânea aos órgãos de segurança pública, aos órgãos policiais, para que ali esse dinheiro seja realmente rastreado. A gente sabe que a roupagem de aparência lícita se dá principalmente da transformação do dinheiro manchado pelo sangue do crime em dinheiro com uma roupagem, aparência de um dinheiro lícito. Muitas operações, elas utilizam fintechs e bancos que se camuflam ali através de outros mini bancos e outras operações para tentar desviar a lavagem de capitais. É muito importante que a gente fale que essa prática é extremamente conhecida. E eu vejo essa grande operação como a primeira divulgada com essa repercussão desde que o nosso atual governo federal assumiu, desde o governo Lula. O governo Lula assumiu, eu não vi outra grande operação relacionando a Polícia Federal, que já tem esse know-how de combater crimes do colarinho branco, de deixar ali a asfixia do crime no setor financeiro desmantelada. Eu estava presenciando muitas operações realmente com norte político e que não é do nosso interesse da população. Nós queremos a asfixia financeira do crime, nós queremos o combate às facções criminosas e esse combate se dá justamente asfixiando de forma financeira o lucro dessas facções. Então, parabéns, e por que não foram coordenadas pelos estados? Porque é interestadual, são operações também que ultrapassam as fronteiras nacionais, então é necessário sim a liderança do governo federal. Então, nesse caso, eu aplauso o ato do governo federal em dar ali o respaldo para essa operação. E é bom, segundo informamos, nunca teve 1.400 agentes juntos trabalhando numa operação assim. E está perfeito, porque cortando o dinheiro, siga o dinheiro, né? Siga o dinheiro. Follow the money. Sobre isso, eu queria fazer uma pergunta para a deputada, né? Delegada, deputada. Nós recentemente, acho que há 3 dias atrás, demos a notícia aqui que o Alexandre de Moraes suspendeu o acesso aos dados do COAF sem autorização judicial, não foi isso? Sim. Não comentamos sobre isso. Quando tem esse tipo de operação, o acesso a esses dados financeiros se dá mediante autorização judicial ou a polícia, já, mesmo sem autorização judicial, poderia ter esse acesso? E essa suspensão atrapalha esse tipo de investigação?
teoricamente, o que está na lei, a Polícia Federal e todos os órgãos, inclusive aqui as polícias estaduais, elas têm essa interlocução automática com o COAF. Grandes operações com montante financeiro, quando eles soam o alerta, já são automaticamente comunicados à polícia, tanto a polícia dos estados como a Polícia Federal. É como também situações suspeitas, por exemplo, quando a gente fala no aeroporto. Passageiros suspeitos que aparentam estar transportando droga, de acordo com ou a passagem comprada na última hora, ou a ausência de bagagem, automaticamente as companhias aéreas já informam, é um alerta que se dá e informam diretamente a Polícia Federal, a Polícia Civil ali, para que providências sejam tomadas, as investigações sejam ali, os atos de polícia judiciária sejam iniciados. Então é algo automático essa comunicação. E aí, porque a decisão do Alexandre de Moraes parece que ela suspende até o plenário decidir. Então, hoje, por exemplo, nesse tipo de operação, estaria suspensa essa blindagem automática? Muito bom, Ana. Essa operação, claro, ela vem de longo tempo. Então, você elucida e mostra de forma mais do que desenhada, né? Literalmente, a gravidade de uma decisão judicial desconectada com a realidade do crime. O crime, ele não é só a morte de alguém, o roubo de alguém, o crime a varejo. O crime que mais mata justamente são crimes do colarinho branco e que estávamos vendo muita timidez em relação a esse combate contundente tão necessário no nosso país. Luiz Arthur Nogueira, está escrevendo muito aí, está anotando para não esquecer de nada. Pois é, Segre, olha como tem impacto econômico, né? Primeiro, a gente está falando de algo de pelo menos 30 bilhões de reais que afeta todo o setor de combustíveis. Só para a gente ter um exemplo, nós temos as grandes distribuidoras de combustíveis que são donas de postos famosos, como Ipiranga, Shell, BR. Olha só o impacto. As ações dessas empresas estão disparando hoje. Por quê? Porque elas têm muita dificuldade de concorrer num mercado que é dominado pela ilegalidade. É dominado por organizações criminosas como o PCC. Como é que você, empresário, vai conseguir ganhar dinheiro sendo honesto se o seu principal concorrente é uma organização criminosa? É impossível concorrer. Quando a polícia vai lá e acaba desvendando esse esquema de mais de 30 bilhões de reais, os investidores dessas empresas ficam eufóricos. Então vou dar um exemplo aqui. Ações do grupo Ultrapar. Ultrapar, para quem não sabe, ela é dona dos postos Ipiranga. Ações subindo 7,9% agora. Caramba! Ações do grupo Vibra. Vibra, para quem não sabe, é dono da marca BR, né? Os antigos postos Petrobras, subindo 5%. Raizen, dona da marca Shell, subindo 4%. Isso mostra, Segre, como esse mercado de combustíveis, historicamente, sempre foi dominado por organizações criminosas. E a hora que vem o poder público, que historicamente era desorganizado, aqui vem um parênteses importante, né? Nós temos o crime organizado e temos o poder público desorganizado. Quando o poder público se organiza, aí ele consegue enfrentar o crime organizado. Então tem efeitos econômicos muito importantes, Segre. Uma metodologia do narcotráfico, segundo me informava um conhecido que trabalha nessa área de combustíveis, eles compram um posto, começam a vender por baixo do preço, estabilizando, detonam o concorrente e obrigam esse concorrente a vender para eles. Então, uma maneira de asfixiar, mas isso, parabéns. Quando o governo, não interessa a ideologia, quando o governo faz as coisas bem, e isso é uma boa política agora, de ir contra o narcotráfico, deve ser parabenizado. Não ligo para ideologias aqui. Claro. Estamos falando de um país. O país é de todos. E aí entra outra questão também. A gente pensa, não, porque se é de esquerda e de direita. Quando a gente tem uma boa política de Estado, não importa a ideologia, obriga que a oposição tenha que trazer melhores coisas para ganhar a eleição. Não, nunca queremos que o país esteja mal para que ganhe o outro, porque senão estamos conspirando contra o nosso próprio futuro.
Sobre isso vai ser a editorial do dia de hoje. Como nasceu a esquerda e a direita. Está todo mundo querendo... Eu tenho um comentário também que é muito coincidente. Nós soubemos que o Ministério da Justiça e Segurança Pública queria apresentar um pacote do Plano Real da Segurança, em que ali teria uma agência específica no combate às facções criminosas. A Polícia Federal, infelizmente, ela não dota de uma autonomia institucional, que é vinculada diretamente ao governo federal, mesmo assim se insurgiu contra essa criação de uma agência no combate às facções criminosas, mostrando de todas as formas não só a inconstitucionalidade desse Plano Real de Segurança, como também o esvaziamento da competência constitucional da Polícia Federal. Isso foi segunda-feira, segunda-feira. E hoje, quinta-feira, temos de forma coincidente essa brilhante operação da Polícia Federal, mostrando que existe ali, de uma certa forma, alguns obstáculos políticos para que a Polícia Federal possa exercer na plenitude o que mais ela sabe e que tem de know-how, o combate ao crime organizado. Pode falar. Só queria dar uma informação importante. Você falou que o crime organizado vende barato para quebrar a concorrência, né? E aí é importante para você que é motorista tomar muito cuidado, porque não tem almoço grátis. Se na sua região, por exemplo, 1 litro de gasolina custa R$5 e você encontra um posto vendendo por R$3, ou ele está sonegando imposto, ou ele está adulterando o combustível, ou ele está lavando dinheiro. Simples assim. Há 5 anos, a Revista Oeste nasceu com um propósito: romper o silêncio, enfrentar as narrativas impostas pelos donos do poder e defender a verdade. Custe o que custar. De lá para cá, levamos ao público um jornalismo responsável, comprometido com os fatos e com a liberdade. Porque em um Brasil cada vez mais ameaçado pela censura, apoiar a imprensa independente não é apenas uma escolha, é um ato de coragem. Agora, queremos convidar você a fazer um investimento de longo prazo no futuro do Brasil e das próximas gerações. Estamos oferecendo uma oferta exclusiva por tempo limitado. Somente 2.000 assinaturas vitalícias da Revista Oeste. Tal parceria ajudará a eternizar a permanência da Oeste entre os principais veículos de comunicação do Brasil. Seja na internet, seja nas redes sociais, seja agora também na televisão a cabo. É importante dizer que a TV a cabo não é uma concessão do governo. Nosso projeto é e continuará a ser privado, livre de qualquer interferência estatal. Como você sabe, a Oeste não aceita dinheiro público. É por isso que precisamos de mais recursos. Ao tornar-se assinante vitalício, você não estará apenas garantindo acesso ao jornalismo de excelência. Você será um parceiro no combate à censura e garantirá o direito de seus filhos e netos viverem em um país onde a informação é livre. Mais do que leitor, você será parte da história da resistência pela liberdade do Brasil. Como disse Ronald Reagan, a liberdade nunca está a mais do que uma geração de distância da extinção. Nós não a passamos aos nossos filhos na corrente sanguínea. Ela deve ser protegida e entregue para que eles façam o mesmo. Ao assinar, você fortalece o jornalismo independente, investe no futuro das próximas gerações e garante que a Oeste continue no ar, aconteça o que acontecer. A liberdade não pode esperar. Torne-se protagonista da história. Torne-se assinante vitalício da Revista Oeste. A polícia sabe o que está acontecendo. Eu posso estar enganado, mas acho que a polícia sabe o que está acontecendo. Se você houver uma seriedade por parte do governo federal, porque eu sei que o Tarcísio quer, o Derrite quer, a Rota quer, a Polícia Civil quer, todos os policiais querem, e eles sabem onde estão lá. É que eles não podem. Eles não podem atuar.
essa medida que foi tomada agora, a pergunta que eu faço aí é o questionamento que eu faço. Por qual razão eles conseguiram autorizar que acontecesse neste momento? Essa é a pergunta. Por isso que eu gostaria de saber. Na realidade, o que existe? Infelizmente, a ausência de autonomia institucional, de deliberação do que é prioridade para determinada instituição policial, e não é só a Polícia Federal, as polícias estaduais também, muitas vezes elas são ali direcionadas de forma política. Qual é a estratégia, qual é o crime a ser combatido? Faz com que a prioridade daquela instituição, ela prepondere de forma política ao que a instituição acha correto e essencial no combate a esse crime. Mas o que eu linkei foi, de forma coincidente, a gente não via nenhuma operação. Eu tô concordando contigo nisso. Não, mas eu também. A gente não via as operações dessa monta. Desde que o governo Lula assumiu, parecia que acabou a corrupção e esquemas de lavagem de dinheiro no nosso país. Pelo contrário, a gente via pessoas, muitas vezes idosas, paradas em frente ali o 8 de janeiro, sendo, através de denúncias genéricas, sem direito à audiência de custódia, colocadas ali na Papuda. E essa situação bizarra, até mesmo a Polícia Federal sendo colocada ali como prioridade em combates, transformando, né, crimes de vandalismo a crimes de lesa-pátria, enfim. Ali o que acontece? Como houve a coincidência do lançamento de um possível plano real de segurança, como se fosse o plano real da economia, criando uma agência específica no combate ao crime organizado, automaticamente esvaziaria a competência da Polícia Federal, diminuindo a importância do combate ao crime organizado da Polícia Federal. A Polícia Federal tomou uma atitude, de repente, de não responder ao que foi colocado de forma política como prioritário no combate ao crime e, conjuntamente, em 8 estados, de forma concomitante, em colaboração aos GAECos estaduais e polícias, mostraram o que importa para a população. É o combate real ao crime que sufoca a população. Porque eu vou contar rapidamente manda, um fato. por favor. Eu não vou dizer qual é o meu bairro, porque já me ameaçaram de morte no bairro. Caramba. Uma vez eu estava passando e um cara gritou: hoje eu ainda não matei bolsonarista. Ô, louco. E por que ele falou isso? Certamente porque ele deve ter ouvido uma história que eu já contei, então não vou dizer qual é o meu bairro. Eu estou passando num determinado local, tinha um restaurante com uma porta aberta, na realidade a lateral toda aberta, ficava de frente para uma área que atravessava para ir para um shopping. Eu parei ali para atravessar a rua. Tinham 3 caras dentro do restaurante, 3 caras na rua fumando maconha. Não é problema meu, isso não é, cada um faz o que quiser da vida, mas eu acho que eu não gosto. E eu acho que deveria ser crime. Mas tudo bem. Aí eles estavam lá. Qual é a grande questão? Como eu fiquei parado ouvindo lá o sinal, eu tive que ouvir que eles estavam conversando muito claro. O que eles estavam conversando? O loteamento do bairro. Eles estavam deixando muito claro, da rua tal até a rua tal, você que vai segurar. Da rua tal até a rua tal, vai ficar você ali. Da rua tal até a rua tal, pega você. A outra rua vai ser isso. E a partir daí começaram a aparecer contravenções no bairro. Ou seja, o bairro está tomado. O grande problema desse bairro tem 3 batalhões de polícia militar, 1 batalhão de guarda civil metropolitana, 1 delegacia de polícia. Ora, se eu ouvir isso, provavelmente os policiais também ouviram. Significa que os policiais são corruptos e incompetentes? Não. É a defesa que eu faço da polícia. Não deixam a polícia fazer o que ela precisa ser feita, porque o policial quer fazer, mas ele não pode. Eu tenho certeza, se o policial for fazer qualquer coisa lá, vai vir um monte de gente. Aí a pergunta que eu fiz é: por que agora? Porque na hora que o policial vai fazer alguma coisa, já vai nas assembleias legislativas e já vai, essa é a importância pela qual eu torço tanto que você vá para a Assembleia Legislativa. Já vai na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Vereadores, já vão os partidos de esquerda, mas onde estão os direitos humanos? Então, eu vou concordar com você. Discordando. Não, eu vou concordar em partes. Então, concordar Existe sim uma vontade, sim, de exercer na excelência a segurança pública, o combate ao crime, mas muitas vezes, de uma forma indireta, existe a inviabilização dessa entrega. Por quê? Ou não se contrata policiais suficientes, ou justamente as demandas de prioridade são dissipadas, diluídas. E quando o policial ele já é escasso naquela instituição e as prioridades políticas são colocadas no combate ao crime, fica complicado você dar uma resposta que é mais importante para a sociedade. Essa resposta, Segré, ela fica importante para o que o político, o gestor, quer. Então é triste, mas então eu concordo complementando, digamos assim, né? Perfeito. Eu não concordo, eu não discordo, eu concordo complementando num outro ponto de vista.
Ana Paula. Foi muito legal essa operação da polícia, porque mostra que quando quer ou quando pode, quando a prioridade se coloca, consegue fazer o trabalho que a sociedade precisa e quer que seja entregue. Mas nesse governo, e agora eu estou divergindo aqui do meu chefe... Não, por favor, dá para isso. Que eu vou criticar, por quê? Essa concentração de poder na mão do governo é super preocupante, porque este governo não quis reconhecer, por exemplo, o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas transnacionais, quando os norte-americanos vieram aqui e pediram isso. E é transnacional, pois eles estão importando combustível clandestinamente, vendendo. Então você vê que há todo esse arcabouço. Então não há interesse do governo nesse combate ao crime. Enquanto isso, o Lucas brasileiro, que foi preso dia 8 de janeiro, para ir no velório da avó, teve 35 policiais federais acompanhando. Isso é uma vergonha. E aí, você fala aí da escassez de policiais e da prioridade que a política coloca. Então, este governo, porque a polícia é do Estado, isso foi uma ação de Estado, mas o governo atual, ele não tem como prioridade o combate ao crime organizado. Mas sabe qual é a pergunta? A pergunta que eu queria fazer em defesa da polícia, porque eu defendo a polícia em quaisquer circunstâncias. Para mim, a polícia tem que ser defendida assim, e direitos humanos é para o policial, não é para marginal que está fazendo porcaria. Mas tudo bem, a pergunta essa é a pergunta que veio direto para mim. Por que agora o policial pôde fazer aquilo que ele sabe fazer e aquilo que ele quer fazer? Porque o policial quer resolver. É o gato preto passando na malha. Mas eu tenho uma resposta só para atrapalhar mais a discordância concordativa. Justamente quando os Estados Unidos estão de olho, colocando a questão do narcotráfico. Lá no Maduro. É possível. Sendo Maduro. Aí, de repente, aparece uma operação que está perfeito que seja colocada, mas que... E não estou, de nenhuma forma, pensando que foi a propósito, porque uma operação dessa, Raquel, não é fácil de organizar. Não é de ontem para hoje. Não é de... muito tempo. Vai lá, faz busca, 1.400 pessoas trabalhando, Receita Federal, Polícia Civil, Militar, Federal, é muita gente. Apesar do governo atual, eles estão trabalhando. Perfeito, mas será que não cai... bem, como dizendo, opa, tá vendo? Eu, Brasil, tô indo atrás do narcotráfico. Olha, aqui apareceu nariz de palhaço. Roda a vinheta. Hee-haw! Essas são as coisas que a gente não consegue entender. O Tribunal Regional do Trabalho, da 11ª Região, com sede em Manaus, no Amazonas, entregou a medalha de honra ao mérito judiciário a um empresário local investigado por pedofilia. O empresário, Valderi Ariosa Ferreira, proprietário de um dos maiores grupos do segmento educacional da capital amazonense, já foi alvo de investigação policial por exploração sexual de menores. Em 2012, Valderi Ariosa Ferreira foi alvo da Operação Estocolmo, ação da Polícia Civil do Amazonas com o objetivo de combater crimes contra crianças e adolescentes. E agora, tendo uma delegada aqui, não podemos deixar de perguntar, não podem verificar primeiro, vou ser polido, o antecedente ou currículo da pessoa antes de dar uma honra a uma pessoa que está investigada. E não estamos tirando o direito da inocência, que pode ser, de repente, foi investigado e a pessoa é inocente. Então não podemos presumir culpabilidade. Mas, tendo tanta gente, precisa dar para uma pessoa que está investigada, e pior, por pedofilia, Raquel. E exploração sexual de crianças e adolescentes, não só pedofilia, outras investigações da Polícia do Estado, Amazonas. Do Amazonas também o investigou em alguns outros crimes. O que se espera de um país sério, de instituições sérias de Estado, é que, no mínimo, a moral e a ética ela prepondere em relação a essas homenagens. Claro, a gente sabe que no nosso arcabouço do sistema de justiça, antes de uma condenação
com trânsito em julgado, ele tem o benefício da dúvida, ele tem o benefício da defesa, mas a partir do momento que ele já é alvo de investigação, por que não aguarda a definição da investigação, se haverá ou não uma denúncia, uma condenação? Então, é flertar com o deboche, ou literalmente debochar com a moralidade do povo do Amazonas. Quando não estiver na grade da revista Oeste, recomendo um seriado que terminei de assistir o outro dia sobre o caso Jeffrey Epstein, nos Estados Unidos. Eu já assisti. Okay. Muito recomendável. Espetacular. Que tem a ver com esse assunto. Estamos falando de pedofilia, gente. É um tema muito delicado, muito sensível à sociedade. Eu tive a honra de receber a medalha da Constituição da Assembleia Legislativa de São Paulo. E quando você vê as pessoas, e me sinto muito honrado por isso, faça um levantamento do teu histórico. Da reputação ilibada, é uma reputação ilibada. Isso é necessário. Se você está investigado, essa reputação ilibada não está tão ilibada assim. Vamos cumprir. E aguarde, no ano seguinte ou daqui 2 anos, você dá a mesma honraria para a pessoa se ela tivesse sido inocentada. Acho que não tem necessidade. Sabe qual é o problema? É que prescreveu a investigação de pedofilia com ele, aí fizeram de conta que nada tinha acontecido. Vamos prescreveu. Prescreveu? É que nem pelo decurso de prazo, que é o termo. Prescreveu. Prescreveu para decurso de prazo. Eles estavam numa investigação anterior e prescreveu. É que nem você simplesmente, é que nem você chegar um cara, retirar da cadeia para ser presidente da República e tá na narrativa de que ele é inocente. Não, ele não é inocente, foi descondenado. É a mesma coisa que prescreveu. Agora, da minha perspectiva, o simples fato de ter acontecido isso exigiria, por parte da Justiça do Amazonas, que fizesse uma investigação para saber se é meritório ou não. Porque se tivesse uma dúvida, você não pode dar uma medalha de honra para uma pessoa se há uma dúvida de que ele é desonrado. Exatamente. Claro, é medalha de honra da desonra. É como concordar discordando. Então o professor estava certo. Concordar discordando ali tinha lógica. Fala, Arthur. Não, e pior é que você contamina todas as outras pessoas que nos últimos anos ganharam a mesma medalha. Você coloca todo mundo no mesmo patamar. Né? É isso mesmo. É isso aí. É complicado. Mas é o que temos. E a dúvida quando vem essas premiações, que não tem nada a ver, porque é a Justiça do Trabalho dando um prêmio para uma pessoa investigada. Por exploração sexual? Soa como dizendo, cara, dá um prêmio aí para levantar um pouco a moral, para o cara falar, ganhou o prêmio, lava o histórico, mas soa muito mal. Muito mal. Destrói a medalha, destrói a honraria, passa a mão na cabeça e limpa o histórico de um indivíduo. É que nem um indivíduo que não presta, não vale nada, querer ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Por que ele quer? Porque assim faz de conta que nada aconteceu na vida dele. Eu ouvi falar que tem países que vivem isso. Um cara que não vale nada está vendendo o país para ganhar um Prêmio Nobel da Paz. Ué, não deram a medalha da saúde para a Janja? Pois é. Porque ela tirou foto com o Zé Gotinha? E vários prêmios e medalhas. É sério? É sério? Não, eu sei que é sério, mas isso merece que de novo. Ela ganhou a medalha... Oswaldo Cruz? Não. Uma medalha eu não perdoo. A medalha que foi dada pelo Exército para o José Genuíno, que foi guerrilheiro do Araguaia. Essa medalha, o Exército deveria ter vergonha. Mas sabe que aí, eu digo, se o dia de amanhã, qualquer um de nós recebe uma honra desse tamanho, imagina o meu orgulho por ser estrangeiro receber a medalha da Constituição. Sim. E é dado para um pedófilo, eu devolvo a medalha. Não, é isso. Eu devolvo a medalha. Você lembra que eu te falei do negócio do Genuíno? Uma série de oficiais devolveram suas medalhas, colocaram no chão e foram embora. Porque foram atribuídas comendas para indivíduos que não mereciam, indivíduos envolvidos com atos terroristas, ou indivíduos que são corruptos, que foi que vários oficiais do Exército Brasileiro fizeram. Pegaram as suas medalhas e jogaram. O conceito político de esquerda e direita nasceu na Revolução Francesa no final do século XVIII. Na Assembleia Nacional, os que se sentavam à esquerda do presidente defendiam a igualdade, a derrubada dos privilégios da nobreza e do clero, e a construção de uma nova ordem social. Já os que se sentavam à direita representavam a continuidade das tradições, a defesa da monarquia e a preservação das instituições. Daí surge a simbologia: esquerda como mudança, direita como conservação. Com o tempo, esse arranjo geográfico virou ideologia. A esquerda passou a significar reforma social, intervenção do Estado, defesa dos trabalhadores. A direita, por sua vez, se identificou como liberdade econômica, valorização da propriedade privada e manutenção dos valores tradicionais. Em tese,
duas visões complementares que poderiam se equilibrar, mas na prática, duas trincheiras que acabaram se transformando em campos de batalha. E aí é que surgem os erros. A esquerda, ao buscar igualdade, muitas vezes flerta com o autoritarismo. Ao querer nivelar todos, ignora as diferenças e sufoca as liberdades. Quem não pensa igual deve ser calado. Experiências socialistas e comunistas do século XX mostraram que o excesso do Estado mata o mérito, desestimula a inovação e gera escassez, em nome de uma igualdade que nunca chega, e quando chega, é nivelando para baixo e gerando dependência do Estado das classes mais necessitadas. A direita, por outro lado, e é importante esclarecer, ao defender o livre mercado, muitas vezes fecha os olhos para as desigualdades reais. Em nome da liberdade econômica, esquece que sem oportunidade mínima não há liberdade verdadeira. E foi nessa realidade que as ideologias deixaram de ser adversárias para se tornar inimigas. Na América Latina em geral e no Brasil em particular, a aparição de oportunistas de esquerda deixou a situação insustentável. O que nasceu como adversidade passou a ser usado como guerra de uns contra os outros. A esquerda se apresenta como a única defensora dos pobres e, talvez por gostar tanto dos pobres, os multiplica. Mas aparelhada com o poder judicial, apaga seus próprios escândalos de corrupção e os resultados desastrosos na política econômica. A direita se apresenta como a única guardiã da liberdade, mas devemos fazer autocrítica. Muitas vezes se acomoda em discursos educados, sem propor soluções práticas para a inclusão social. O fato é que nenhum país se sustenta apenas com igualdade sem liberdade. E também sem liberdade, sem igualdade. A grande tragédia da política é quando esses dois polos deixam de dialogar e se transformam em inimigos irreconciliáveis. A Revolução Francesa nos legou os termos esquerda e direita. Mas, mais de 2 séculos depois, o Brasil precisa lembrar que o verdadeiro avanço não está em se sentar de um lado ou do outro, está em trabalharem juntos para resolver os problemas reais da nação. Porque ideologia que não serve ao povo, serve apenas aos que lutam para ter cada dia mais poder, se lixando nesse povo que tanto afirmam defender. O que você precisa saber está na nova edição da Revista Oeste. Confira os destaques. O roteiro da farsa. Novas revelações da Vaza Toga mostram como o gabinete paralelo de Alexandre de Moraes avançou sobre a rede social Getter. Salgueiro, Dias e Caute explicam o mecanismo do maior escândalo judicial da história brasileira. Estamos ressuscitando o temido DOPS da ditadura militar. E mais, Lula e seus Blue Caps. Alexandre Garcia questiona o novo slogan de palanque do governo: o Brasil é dos brasileiros. No país que perde a soberania do próprio território para o narcotráfico, será que o bonezinho é verdadeiro? Pigmeu diplomático. Augusto Nunes e William Grisafes comentam a atuação na política externa de Lula e como os integrantes do governo se afinam perfeitamente bem, na hora de errar feio. Leia a edição completa da Revista Oeste. É só assinar. Acesse revistaoeste.com/assine ou ligue 0800 580 2020. Você trouxe a Oeste até aqui. Agora está na hora de irmos mais longe. Com mais 20 mil assinaturas, a Oeste TV se tornará realidade. Vamos juntos dar esse próximo passo. Assine a Oeste. A polícia prendeu hoje 2 empresários em Campinas. Eles são acusados de financiar um plano de assassinato contra o promotor de justiça Amaury Silveira Filho. O promotor, trabalha na atuação especial do combate ao crime organizado, GAECO. A ação faz parte da Operação Linha Vermelha, que já vinha investigando lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e participação em organização criminosa armada.
Segundo o Ministério Público, Sérgio Luiz de Freitas, conhecido como Michão, nossa senhora, Michão, ordenava o esquema. Deveriam ter escolhido um nome melhor também, né? Os investigadores o classificam como um dos líderes da sintonia fina da rua Setor do PCC. Foragido na Bolívia há mais de 15 anos, ele atua como um dos maiores operadores do tráfico de drogas no Brasil, segundo a polícia. Marcelo Bella, a tua opinião? Bom, vamos falar sobre segurança pública, né? Você se sente seguro? O senhor e a senhora se sentem seguros andando e caminhando nas ruas brasileiras, ou aqui em São Paulo, por exemplo, onde fica a Revista Oeste, aqui na Avenida Paulista? Não. O crime organizado faturou ano passado em torno de 140 bilhões de reais no Brasil. Somente no Brasil, o crime organizado faturou 140 bilhões. E como dizem em castelhano, eles estão involucrados, né? Eles estão envolvidos em todas as áreas e empresas que o senhor nem imagina. Então, além de postos de gasolina, com a operação de ontem, Carbono Zero, aliás, parabéns ao governo de São Paulo pela coragem, né, de colocar o dedo na ferida, isso porque há muitos anos a gente vê esse trabalho dessas organizações criminosas se envolvendo em empresas de transporte público, postos de gasolina, agora nas adegas, né, pela periferia, entre outros. Até na área de suplementos alimentares e de anabolizantes esteroides, de medicamentos eles estão envolvidos. Na Itália, houve um juiz italiano muito famoso chamado Giovanni Falcone. Giovanni Falcone foi o maior perseguidor da máfia na Itália. Conseguiu colocar dezenas de pessoas na cadeia, quebrou uma série de esquemas criminosos. Ele, sua esposa e seus seguranças foram mortos numa emboscada onde colocaram uma bomba numa ponte quando o carro estava passando. Nós temos excelentes promotores no Brasil e todos vão ser perseguidos pelo crime organizado. Agora, aonde começa o crime organizado? Começa quando o senhor ou a senhora consomem algo ilícito, ou alguém da sua família consome algo ilícito. Só existe esse faturamento porque as pessoas vão procurar drogas nas biqueiras, nas favelas. Então, isso é um problema de consciência social. Nós temos que começar combatendo o crime organizado não consumindo drogas. Eu tenho a pessoa no chat que pergunta qual é a cirurgia que o professor Suano vai fazer. É mudança de sexo. Não. Vai fazer uma cirurgia por um probleminha que ele tem, mas segunda-feira já estará conosco. Tem muita gente que deseja melhoras rápidas. Obrigado. Então, você também está sendo orado aqui no nosso chat. Eu virei de cabelos louros compridos. Não, pelo amor de Deus. Bom, cada um faz o que quiser, eu não tenho problema com isso. Ana Paula. Essa questão dos promotores de justiça e dos policiais, eles ficam na linha de frente com relação ao combate ao crime organizado. E é muito comum os promotores que são mais efetivos, eficazes, digamos assim, na condução de investigações, na persecução penal em relação aos criminosos e ao crime organizado, estarem em listas para serem eliminados. Eu tive um professor na faculdade que estava sempre numa lista para ser assassinado, até não tenho notícia dele, não sei nem se ele ainda está vivo. E os policiais também. Agora, nós temos um STF que tem ministro que fala que a justiça solta porque a polícia prende mal. Então, é nesse cenário hoje que nós temos a polícia atuando, aqueles policiais que efetivamente gostariam de entregar um bom trabalho para a sociedade na segurança pública e que não conseguem, muitas vezes, por falta de condições de infraestrutura, de número de policiais e uma série de coisas. E temos também os promotores, que estão na linha de frente enfrentando esse crime organizado e que muitas vezes vão perder suas vidas, tanto os promotores quanto policiais. Muitas vezes acontece. E temos um governo que parece que, ao contrário, aplaude, né, roubo de celular, tudo que não está dentro daquela conduta que qualquer cidadão deveria ter dentro da sociedade de respeitar o outro e de não se envolver em crimes. Hoje nós não temos um combate em nível federal em relação a isso, pelo contrário, eles estavam, ontem nós comentamos aqui com a Galinar, que eles estavam querendo concentrar mais ainda o poder na esfera federal para desautorizar ainda mais a polícia. Graças a Deus
Deus, não aconteceu. E é isso que nós temos. Alguns promotores, infelizmente, já teve outros casos em Belo Horizonte e vira e mexe a gente tem isso acontecendo no Brasil. Teve, agora há pouco tempo, uma pessoa que foi liberada depois de ter 200 quilos de cocaína na mão. Sim, né? Então, por causa do tráfico, considerou... como é que é? Era consumo pessoal. Não era consumo pessoal, era baixa quantidade. Mas tem uma terminologia específica, prioritária, uma coisa assim que eles falam, uma coisa assim. A partir de hoje, as fintechs serão tratadas como bancos pela Receita Federal, conforme anunciou ontem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A mudança, segundo o governo, busca ampliar o alcance da fiscalização tributária sobre essas empresas, alvo de uso frequente pelo crime organizado para a lavagem de dinheiro. Haddad explicou que a alteração será formalizada por meio de uma instrução normativa, igualando as obrigações das fintechs à dos grandes bancos. Com isso, as empresas terão de fornecer detalhamento das transações financeiras, facilitando a identificação de operações suspeitas e aprimorando o combate a esquemas ilícitos. O governo jogou a culpa no Nicolás Ferreira. Falou, como o Nicolás Ferreira fez aquele vídeo, o curioso é que essa deflagração foi por operações feitas antes do vídeo de Nicolás Ferreira. Então, salvo que o Nicolás ande pelo tempo, não tem absolutamente nada a ver. Mas, professor Suano, como o chat aqui está te desejando uma rápida recuperação, pode falar, por favor. Manda uma tranquilidade para as pessoas. Vai que a minha recuperação não é tão rápida, então eu já falei tudo que eu tinha que falar aqui agora. Não, eu não tenho preocupação com isso. Eu estou tranquilo. Mas é interessante que você fala... primeiro, igualar as fintechs aos bancos. Isso por si só já é uma aberração. Por quê? Porque eles simplesmente vão fiscalizar e vão desestimular o empreendedorismo. Tem uma coisa, eu sempre, quando a gente olha o que aconteceu com o Milei na Argentina, por que o Milei foi eleito? Ele não foi eleito só porque ele tem uma proposta maravilhosa, da minha perspectiva. Não é isso. Ou porque ele é um cara corajoso. Não é só isso. Porque a juventude tecnológica entendeu que aquele coroa que estava ali estava conseguindo acompanhar o espírito do tempo. E essa juventude tecnológica precisa ter espaço para empreender o que eles querem. Igual uma fintech a um banco, e vão aumentar a fiscalização e vão tributar, porque é só isso que eles querem. Ora, qual é a justificativa? Não é que isso facilita, afinal de contas, a transação pelo crime organizado. Eles tratam o povo como se o povo fosse estúpido. O crime organizado não existe porque tem uma fintech que auxilia a lavar dinheiro. Porque tem banco que auxilia. Tem empresa que auxilia, tem político que auxilia. O crime organizado existe e se expandiu porque ele conseguiu preencher o tripé. Ter uma empresa de fachada, ter um grupo organizado que possa utilizar a fachada e toque o seu projeto marginal, que é o projeto que segue a margem da economia e margem da sociedade, e tem dentro do Estado um conjunto de indivíduos que dão suporte para ele. Como que isso nasceu? Nasceu num processo histórico, eu vou ser bem rápido, mas nesse processo histórico teve a ação de dois caras muito inteligentes. Um se chama Marcola, o outro se chama Fernandinho Beiramar. Os dois, que podem ser adversários, eles mataram a charada de que ao invés de ir para a pancadaria e ocupar o espaço e estarem fazendo aquilo que o Marcelo falou, joga para um público cretino que fica consumindo o que não presta. O Marcola percebeu que ele tinha que ocupar os espaços da sociedade, paulatinamente. O Fernandinho Beiramar também. Não à toa. O Marcola, parece que ele tem um estudo de ciência política, ele é formou em ciência política, direito, alguma coisa assim. E o Fernandinho Beiramar tem um mestrado em teologia. Ou seja, são caras que perceberam como trabalhar com isso. A origem talvez se dê, e aí, mais uma vez, quando a esquerda põe o dedo, ela estraga. Eu fui aluno de um professor que foi guerrilheiro naquela época, professor da USP. Significa que eu gostava dele, mas fui. E ele contava, ele disse, numa das vezes nós fomos presos, nós fomos levados para um presídio, e lá nós nos organizamos e vieram para mim, me convidaram para eu ir participar da formação de quadros dentro do presídio, de marginais. Aí eu perguntei para ele, e o senhor topou? Ele disse, não. Porque seria mais fácil nós nos tornarmos bandidos do que eles se tornarem militantes políticos. Porque o que eles queriam era viver à margem da sociedade. Não ia adiantar eles terem consciência política. Porque o que traz dinheiro para eles é viver à margem da sociedade. Pelo menos esse cara tinha essa consciência. E ele fez uma coisa, foi profético. No dia em que eles tomarem consciência e a esquerda ou aquele que estiver no governo
fechar acordos com eles, eles vão tomar a sociedade inteira, que é o que está acontecendo agora. Nós vivemos Chicago. Sim. E aí a gente olha com o que está acontecendo. Sim, tem gente que está jurada, tem gente que já está acertado, e eles sabem como eles trabalham, e por incrível que pareça, os caras que mandam não são esses pedaços de bolo fecal que ficam por aí andando de Ferrari batendo foto, não. Os caras que mandam, eles estão numa casa da esquina, tranquilo, olhando e só dando ordem. Arthur. Eu queria discordar concordando, professor Suano. É possível isso? Manda aí, curtinho. Rapidinho, concordando 99%, o professor Suano tem razão em tudo que ele falou, inclusive que o governo federal, ao igualar a fintech com o banco, pode ter o objetivo de querer arrecadar. Mas tem um ponto aqui que é importante. As fintechs precisam ter algum tipo de responsabilidade em alertar o governo, Receita Federal, polícia, seja quem for, quando houver movimentação suspeita. Por exemplo, hoje você é cliente de um banco. Tenta ir numa agência sacar 50 mil reais em papel moeda. É verdade. O seu gerente vai avisar alguém. A Receita Federal vai ser avisada, a polícia, porque não é normal uma pessoa ir num banco e sacar 50 mil reais. Ou tenta fazer uma transferência de 100 mil reais. Agora, para qualquer conta. Alguém vai ser alertado, a Receita Federal, porque não é uma movimentação corriqueira. Só que as fintechs não têm essa obrigação. Então, acho que nesse ponto é importante que elas tenham essa responsabilidade. Porque senão o crime organizado usa a tecnologia que é a nosso favor, por exemplo, o Pix, para ficar transferindo dinheiro sem nenhum controle. Então,